meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um IPRcast, o podcast da Igreja Presbiteriana Renovada da Vila Suíça, aqui em Santo André. Eu sou o Du, marido da Lilian, pai do Israel e da Melissa, e estou muito feliz por estar aqui neste momento. Fico muito grato quem está nos assistindo. E muito feliz porque a gente passou por um vendaval aí. O Mateuzinho, ele não estava muito bem, mas graças a Deus, louvo a Deus que você está aqui com a gente, viu, Mateus? Amém. Para mais um episódio, não só mais um, mas outros que virão. Então fico realmente muito feliz, orei muito por sua vida. Eu gostaria de agradecer também a irmã Mosa, que deu esse lindo presente para nós. Obrigado, irmã Mosa, Deus abençoe a sua vida. E gostaria de passar aqui, mostrar para todo mundo, vai ficar legal. Fizemos 40 anos recentemente, foi o pastor Anaírton que veio pregar aqui na nossa igreja. Foi muito bem, quem quiser assistir, a gente tem o culto gravado no canal do YouTube. E não só isso, a gente também tem uma entrevista com o próprio pastor Anaírton, lá de Cruzeiro, ele é muito bem também. E é isso aí, meu povo. Mateuzinho, por favor, você pode se apresentar? Queridos, a paz do Senhor, sou o Matheus Neres, estamos aqui para mais um IPRcast, podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Vila Suíça. Desde já estamos muito felizes por vocês estarem aqui com a gente. Já deixa aquele joinha, curte, compartilha, comenta com os amigos. Acredito eu que a última vez que eu entrei no nosso canal, a gente estava com 91 inscritos, né, Edu? Sim. Então, vamos atingir essa meta aí de 100 inscritos. Te dou aí esse empenho para você mandar aí para seus amigos, para os convidados aí. Vamos atingir a meta de 100 inscritos. Como o Du já disse, a gente tem um comunicado aqui para vocês. Quem acompanha a gente não conseguiu gravar no mês passado. A equipe aí passou por uma turbulência de enfermidade. Mas nós já agradecemos a todos que oraram por nós, a todos que intercederam por nós. Estamos 100% recuperados, graças a Deus. E estamos aqui para mais um podcast. Quero dar o aviso aí para vocês também sobre as nossas redes sociais. Como eu já disse, você que não é inscrito no canal IPRcast, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Tem o canal da nossa igreja também, que a gente transmite as lives dos cultos de oração, culto de louvor, culto da família, Santa Ceia, que por sinal, a última Santa Ceia, a palavra foi muito boa, muito né? Boa. Culto de Santa Ceia, congresso, IPRB Vila Suíça, Instagram, IPRB Vila Suíça, onde nós colocamos os avisos de agendas semanais, onde a gente posta os reels dos cultos, fotos. Então, segue lá o Instagram da igreja, Facebook, IPRB Vila Suíça, manda lá o convite. Amém? Vamos para o que importa, né, Du? Amém. Apresente aí o convidado para a gente. Estamos aqui com o presbítero João. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Du. Estávamos ansiosos aqui. Amém. Infelizmente desmarcamos várias reverendo, vezes, né? Desmarcamos várias vezes por questão de doenças, igual a gente comentou, mas sim, Deus deu força e estamos aqui neste momento agora. Legal. Se apresente para nós. Amém. Boa noite a todos, na paz do Senhor. Amém. Sou o João, presbítero aqui da Igreja Presbiteriana Renovada de Vila Suíça, amigo e companheiro do Du. Amém. O Mateus, a minha ovelha, desde sempre. meu discípulo amado. E eu sou o João, sou casado, tenho 42 anos, casado com a Érica, minha esposa. Tenho 3 filhos, a Júlia, com 17 anos, temos a Manuela, com 12, e o meu príncipe herdeiro, o Benjamin, com 2 anos. Estamos aqui na Igreja Presbiteriana já há um bom tempo, né, Du? Né, Mateus? Estou aqui hoje feliz, agradeço a todos os meninos, agradeço também a equipe técnica que está ali nos dando apoio, nosso querido Joe, nosso querido Rafa, e fico feliz por essa oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço, a honra, que é uma honra para nós, e estamos aí para a gente bater um papo,
conhecer um pouco mais sobre o João, Amém. dar um pouco de risada. Amém. E a gente fazer um trabalho evangelístico aqui, trabalho para abençoar a vida dos irmãos que nos acompanham, abençoar aí a todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, né? E siga aí o exemplo do Mateus, o convite dele, compartilhe, mande aí o seu comentário e vamos bater o 100 até. Depois dessa entrevista vai bater o 100. Amém, em nome de Jesus. E mostrar, né, Deus nas nossas vidas, igual eu sempre falo, né? Qual que é o nosso slogan? É IPRcast, renovando vidas e conectando corações. Então que sejamos renovados aqui, né? Nós, primeiro que todo mundo, nós temos esse privilégio de ser renovado aqui, que Deus fala nas puras conversas que nós temos, né? Onde 2 ou 3 estiver ali. Então, basta a gente conversar sobre a nossa vida que a gente já vê as promessas de Deus para nós e tudo que Ele já fez por nós, né? Entendi. E a gente tende a, muitas vezes, ignorar isso e pensar assim, não, isso não vai acontecer mais porque X, porque Y, mas na verdade não. É quando a gente olha para o nosso passado que a gente já vê o quanto que Deus já fez por nós. Sim, né? Exato. E isso Essa é a ideia, né? Essa gratificante, né? Gratificante. Extremamente gratificante e quanto isso cresce a nossa fé. Sim. Né? Simplesmente lembrar o que ele já fez, né? Verdade. Não precisa lembrar nem das promessas dele, porque são muitas para nossas vidas, mas simplesmente olhar o que ele já fez, a gente já se sente extremamente agradecido. Verdade. Né? E eu quero aqui aproveitar o gancho e a oportunidade de parabenizar toda a equipe. Nós chamamos vocês dos Midianitas, né? Uma equipe aí que está com uma visão nova, né? Isso é bacana. Parabéns aqui pela sala, pelo ambiente que é agradável. Irmãos, você viu uma pizza aqui antes. Só sabe quem come. Tem outros convidados que vai vir. Então cobra, quando você for vir, cobra. E parabéns aqui pela estrutura. Lógico que vocês estão começando. Isso é um meio evangelístico. A igreja precisa disso hoje, né? Isso é uma coisa mais leve, mais tranquila, para as pessoas terem um bate-papo descontraído, conhecer os irmãos mais de perto. Sim. A ideia aqui eu acho que é válida. E eu costumo dizer assim, que não existe ideia doida. Existe ideia mal formulada. Sim. E todas as belas invenções deste mundo, seja ela do avião, ou da lâmpada, ou do telefone, o primeiro inventor foi considerado um doido, né? Um louco. E hoje estamos aí, né? Com tantos benefícios para toda a humanidade. E aqui hoje eu quero parabenizar vocês pela ideia, pela iniciativa. Obrigado. Né? Pelos irmãos aí estar acompanhando. A princípio temos 93, 91 assinantes. 91 inscritos. Então, vamos, né, divulgar mais, vamos participar. E você que está em casa nos assistindo, né, prestigie os meninos aqui, a equipe, que tem assim, se empenhado para trazer o de melhor para você, para a sua vida, em meio desse podcast, né? Isso. E são ferramentas que hoje a igreja tem para te abençoar. E sinta-se privilegiado por conhecer um pouco mais da vida dos presbíteros da igreja, dos pastores. Mas essa é a ideia principal mesmo, que a igreja, havia muitos membros novos na igreja, né, que não conhecia a vida dos presbíteros, dos pastores, né, e a gente falou assim, seria legal, né, a gente ter uma conversa para que eles conheçam. Sim, sim. Mas muitas vezes, tipo, eu, por exemplo, hoje aqui, quanto tempo a gente já congrega junto? E tem muita coisa que você vai falar aqui que eu não fazia ideia. Então, assim, isso ajuda não só quem está assistindo a gente, mas a gente também conhecer uns aos outros melhor, né? É que os nossos encontros é muito espiritual, né? Exato, você vem na igreja, você ora, você louva, você canta, te dou a paz do Senhor e vou embora. Vai embora. Mas isso quando mesmo. a gente marca uma conversa que é assim, João, me conta a sua vida. Né? Não marca uma conversa dessa. Eu vou falar assim, não é da sua conta. Não é assim? Verdade. E assim, eu acho que isso que é bacana. Essa porta que se abriu aqui é justamente para quebrar algumas barreiras. Né? Para a gente olhar, que nem eu conheço o Mateus desde quando o Mateus nasceu, né? E tenho liberdade para chamar até a atenção dele, não como pai, mas como tio, né? Rapaz, já puxou a orelha, eu nem já perdi até as contas. Isso é carinho, né? Que nem eu conheço alguns membros da equipe técnica aqui, desde berço. Então, assim, isso é bacana, você ter esse contato mais próximo, né,
E eu acho que essa porta é o caminho. Sim. Você faz uma pergunta simples que nem... Talvez alguns irmãos não saibam que eu sou casado. Que eu tenho 3 filhos. E alguns até se admiram, né? Nossa, uma filha com 17 anos... E outro com 2, né? E o outro com 2. Eu estou em Gênesis, né, irmão? Crescer e multiplicar. Então é isso. Eu acho que eu agradecer a vocês pela oportunidade e parabenizar vocês sempre. A gente que agradece. Vamos pro bate-papo? Bora. Já começamos, né? Resenha aqui. Eu queria que você contasse do começo, João. Desde o início. Como é que foi sua infância, né? E depois adolescência e crescendo. Não só na sua vida, mas também na fé, né? Sim. Então, na verdade, a Igreja Renovada, ela está aqui há 40 anos, como agradecer aqui a Moza, parceira, né? Está aqui há 40 anos. E a igreja começou, ela é uma raiz, ou uma semente lá da Igreja do Jardim Oriental. Que, na verdade, a Renovada, nos outros estados, ela tem por costume dar números à igreja. Tipo, a primeira igreja, a segunda igreja, a terceira igreja. A igreja do Vila Suíça, ela é a 4ª igreja de Santo André. Não sei se vocês sabiam disso. Não sabia. Não. A primeira é de Utinga, a segunda ali do Parque Erasmo, a terceira Jardim Oriental e a 4ª Vila Suíça, que veio do Jardim Oriental com o nosso saudoso e honroso presbítero Francisco, que é o vô do presbítero Cáristo. Um forte abraço ao vô do Cá. A gente gravou aqui com o Cá. O Cáristo, né? O Cá contou um pouco sobre o Francisco. E desde quando a Renovada ela veio para esse lado de cá, do Vila Suíça, ela começou ali na Pio XII, né? Como os irmãos já sabem. E depois ela veio para cá, para esse bairro aqui da rua Gravidiana. E quando nós viemos para cá, a minha família toda, eu era uma criança adolescente. Eu tinha de 12 para 13 anos. Então, isso foi em meados de 94. Estamos aqui há 30 anos. Olha. Faz tempinho. Faz tempo, então, às vezes as pessoas veem a gente, né? Falam, o João é novinho, começou aqui ontem. Nada, eu tô aqui há 30 anos. 30 anos. Tô quase para me aposentar. Eu não era nem nascido ainda. O Matheus não era nem nascido. Eu sou de 97. Acho que quando eu conheci o seu pai ainda não era nem casado. O saudoso nosso irmão Dal. Então, assim, nós estamos aqui desde 94 para 95. E quando nós viemos para cá, não tinha o templo ainda. Era aqui embaixo um salão sem reboque, sem banheiro, o púlpito de madeira, sabe? Eu vou contar aqui para os irmãos um segredo. A gente tinha medo do pastor Herbert quando ele pulava naquele púlpito. E assim, nós estamos aqui já há 30 anos. Então, o meu pai sempre foi diácono, né? As minhas irmãs sempre teve envolvimento com o trabalho da igreja. E eu era uma criança adolescente. Então, o meu primeiro contato aqui já foi com a sala dos adolescentes, né? Que a minha primeira professora foi a nossa irmã Iraci, a esposa do nosso irmão Isnaldo. A mãe do Maico, né? A mãe do Maico, a mãe Iraci. do Kenner. E assim, na época era todo mundo muito novinho, né? A igreja era bem simples, não tinha toda essa estrutura. E quando a gente veio para cá, nós participamos da sala dos adolescentes. Daquela época dos adolescentes, eu acho que só quem está aqui na igreja hoje é a Andréia, a esposa do nosso diácono Peter. Acho que é isso. Bem provável, só foi com nós dois ainda. Daquela época que se... Isso, de 94 para 95 e tal. E aí nós fomos crescendo. Eu me batizei aqui com 14 anos. Pastor De Jaime, pastor Herbert que me batizou. O batismo era na represa, nas águas mesmo. Tava frio ou tava sol? Tava um sol gostoso. Tava um sol gostoso. A igreja comparecia em peso. A gente montava uma tenda para se trocar e tal. E eu me batizei com 14 anos. E as minhas irmãs eram da mocidade, tudo. E eu era um jovem, um mini jovem, né? Naquela época a gente era muito mais, como posso dizer assim, mais inocente nesse mundo hoje de tecnologia, de fé, enfim. E aí eu me batizei e na época, na nossa igreja era assim, quem se batizava automaticamente tinha que passar para o grupo da mocidade. Entendi.
Então, assim, você se batizou, que nem, por exemplo, a minha filha Manuela, ela é batizada, tem 12 anos. Ela permanece no grupo de jovem adolescente, né? Uhum. Naquela época, não. Você se batizou, você tinha uma baita responsabilidade, porque agora você era membro, você era participante da ceia e passava por grupo da mocidade, que era o sonho nosso, né? Você mudava de nível, né? Você entrava numa atmosfera espiritual muito grande. E na época, os jovens era um grupo muito grande. Tinha em média de 30, 45 jovens. E de idade, assim, de 20 para cima. Então, eu vim com 14 anos para o grupo da mocidade. Me sentindo, né? E a gente vinha de social, a gente usava terno, gravata. Todos os jovens usavam terno, gravata nos cultos. Era muito bacana. Era uma outra época de um crescimento espiritual muito rápido. Enquanto hoje você tem que praticamente inculcar na cabeça dos jovens hoje algumas coisas, naquela época era assim, você se converteu, você já queria as experiências com Deus. E aí eu me batizei, né? Sempre tive minha família na igreja, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, e a gente foi crescendo na igreja. Agora, eu não me lembro a data certa de quando eu fui selado com um preenchimento do Espírito Santo, né? Que foi o transbordar de Deus na minha vida. Eu me lembro que foi no Congresso de Irmãs, com o pastor Jorge Rabelo pregando. Na época era uma bênção. E assim, e antigamente os cultos, os congressos ainda hoje mudou um pouco, né? Era 3 dias. Alguns congressos, 4 dias. Né? Naquela época. Era quinta, sexta, sábado, domingo. Então o dia que... Quando não, fazia domingo pela manhã também. Isso. Eu acho que eu cheguei, eu lembro uma vez teve, acho que Congresso dos Varões, quinta, sexta, sábado, domingo. E de manhã no domingo uma palavra ainda, né? Isso. E quando tinha congresso, a nossa igreja, o grupo de irmãs, sempre foi um grupo muito forte. Tinha em média 60 irmãs. Sim. E uniforme, né? Blusa. Hoje é só um sharpzinho, né? Naquela época era uniforme mesmo. Era vestido, sai. E a gente ficava muito curioso para saber quem eram os pregadores. Porque era o... Não era anunciado antes, né? Não era, naquela época não era anunciado. Hoje tem o WhatsApp que vai falando... E se o pregador fosse ruim, perdoe aí os pregadores, né? Não que seja ruim, que não fosse do nosso perfil, a gente não gostava. E a gente, como mocidade, a gente exigia muito de ver um pastor, né, que pregasse a palavra, fosse avivado aqui. E os congressos eram uma bênção. Os congressos, Deus bradava de um jeito. E começou na sexta-feira. E na sexta-feira eu vim bem arrumadinho, sabe? Alinhado. Bem alinhado. Vim, calça nova. E tava tão cheio que eu fui lá pra galeria. Nossa. Eu tava muito cheio. E aí o culto foi uma bênção. Aí no sábado eu tava meio desanimado, porque eu pedi o renovo do Espírito Santo e não veio, né? Não é como a gente quer. Eu falei, eu vou mais tranquilo hoje. Aí no sábado eu cheguei, tava já cheio, vim com uma calça jeans, meia larga, e fui pra galeria. Falei, vou ficar aqui em cima hoje. Só que quando o pastor Jorge Rabelo começou a pregar, Deus inflamou a igreja. As irmãs davam lugar, e assim, dava lugar lindo, do tipo, saía no retretré, no giratória, na voadora, no quebra daqui, quebra de lá, e era fogo puro. Uma coisa sobrenatural. Sim. E para quem não conhecia aquilo, era até estranho, mas pra gente que tinha um anseio, né? E os presbíteros no púlpito eram assim, os irmãos davam lugar mesmo, igual hoje, né? E eu me lembro que tinha alguns presbíteros que eu acho que o único que continua aqui com a gente é o presbítero Calbi. O pastor Herbert era presbítero. Tinha o presbítero Mauro, o presbítero Zé Lima, o presbítero José Brumati, o presbítero Eliezer. Assim, a gente lembra toda essa turma aí. E aí no sábado eu vim com a calça, mas sabe, você vem mais largado? Só que quando o pastor começou a pregar, o negócio, eu falei assim, hoje você me desafiou, hoje eu te pego. E aí ele falou assim, quem aqui quer receber um renovo do Espírito Santo? Vem aqui. Eu fui o primeiro. Sabe, eu saí assim, e a nossa igreja tinha o púlpito e não era desse jeito. Era de madeira. Era de madeira, isso. De madeira, e tinha uma cerquinha. Sim. Isso mesmo. Assim, sim. Uma cerquinha. Eu lembro. E os pastores ficavam lá atrás, parecia, nossa, é o santo dos santos. E nós lá embaixo. E aí o púlpito era bem estreitinho. E o pastor de Jaime, eu sempre tive muita afinidade com ele, né? Assim, aquela coisa, tudo.
Ele estava assim de frente para a igreja, né, do lado das irmãs, e aí esse pastor chamou. Quem vem aqui receber um renovo? E ele tinha um dom de memória, ele memorizava a Bíblia de um jeito. E assim, você falava qualquer coisa, vamos supor, você fala uma palavra, céu, ele fala assim, ó, lá no Salmo tal, fala céu. Você fala coração, ele, ó, no Salmo tal. Ele tinha a Bíblia na cabeça, com palavras. E aí eu peguei e fui para frente. E eu fiquei assim, e o púlpito tinha umas madeirinhas, e eu agarrei naquele púlpito e comecei a falar, Jesus, me renova, Jesus, estou aqui. E aí alguém pôs a mão na minha cabeça, eu acho que foi esse pastor. Ele colocou a mão na minha cabeça. Você não viu quem foi? Nem lembro, eu tava já daquele jeito. Não é? E aí ele colocou a mão na minha cabeça e ele começou a falar comigo. E aí eu nunca tive medo do Espírito Santo. Eu sempre tive muita liberdade com ele, sabe? De falar com ele assim e falar, sou teu servo, pecador, mas estou aqui ainda. E aí o Espírito Santo me tomou. E aí ele me encheu, foi me enchendo, eu não parava de chorar. E aí ele começou a colocar a mão sobre a minha cabeça e eu fui renovado ali. Fui transbordado pelo Espírito e comecei a falar em línguas. E aí o pastor Jaime, como ele tinha um certo carinho pela gente, ele ficou bem feliz. Ele falou assim, foi hoje, hein? Ele ficou aquela coisa, aquele clima atmosférico e tal. E foi aí que o Senhor me deu essa experiência marcante, né? Com relação ao Espírito Santo. Foi após você ter batizado e passado para a mocidade que aconteceu isso? Foi essa questão assim, de um ano. Sim. Não passou isso, porque eu tinha 14, eu fui batizado, renovado no Espírito de 15 para 16 anos. Mas eu era magrinho, hoje eu tô saliente, né? Eu era bem magrinho, assim, mais baixo, não tinha barba. Bem menino mesmo, sim, bem menino. Sim. 15 anos, né? Você falou? Por aí, de 15 para 16 anos, foi uma experiência única na minha vida. E Deus, daquele dia para cá, me fez várias promessas. E aí você vai tendo experiências com o Senhor que isso vai marcando a sua vida espiritual, sim, a sua trajetória, né? E foi assim, estamos aqui até hoje. Aí, com o passar do tempo, eu fui me envolvendo cada vez mais, né? Naquela época, a mocidade tinha uma programação, um projeto de fazer culto nos lares. Então, assim, acabou o culto de domingo. Na segunda-feira ou na quarta, tinha culto no lar. Aí... Posso só fazer uma pergunta antes do culto no lar? Guarda aí o culto no lar. É só, quando você foi batizado ali pelo Espírito, você vinha buscando fazia um tempo ou foi alguma coisa assim? Sim. Eu sempre... A minha mãe fala que eu sou... Minha mãe fala, né? Que eu sou privilegiado desde o ventre. E eu acredito nisso, porque eu sou batizado 3 vezes. Olha? 3 vezes. Eu vou explicar para os irmãos para não achar que é heresia. Eu não pertenço à igreja dos primos, não. Quando a minha mãe estava grávida, quando ela estava 8 meses de gestação, ela se batizou. E eu me considero batizado também com ela. E ela batizou na Lagoa também. Que legal. Isso há 42 anos atrás. Sim. 43 anos praticamente, né? E ela estava grávida de mim, né? E ela se batizou, então eu me considero batizado com ela. Sim. E minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração. Minha mãe, você vê, a minha mãe é a irmã preta. Eu chamo ela de Irani, que é o nome dela, né? E assim, desde aquela época, a minha mãe fala que Deus tinha uma obra na minha vida. Né? E eu tomei posse disso. A minha mãe fala que quando eu era bebê, eu fui curado dos meus 2 pés, dos meus 2 calcanhares, quando eu nasci. Minha mãe conta que eu não tinha o osso do tendão de Aquiles. Então eu ia andar com aqueles pezinhos tortos, sabe? Assim, igual aquelas pessoas que andam com aquelas... E ela percebeu com um parente nosso. E minha mãe sempre foi uma mulher de fé. Uma mulher que orava com o Davi Miranda pelo rádio, sabe? Orava no meio, na mata, debaixo das árvores. E ela, quando percebeu aquela anomalia, porque naquela época, 40 anos atrás, não tinha... Você nasceu aqui em Santo André ou não? Não, nós somos do norte da Bahia. Ah, tá. E aí, assim, nós somos uma família grande e assim... E quando ela percebeu, ela começou a orar e a ungir os meus pés. Pela fé dela, na simplicidade. Sim. E os meus pés voltou, se endireitou e eu fui curada. Oh, glória. Isso era bebê, né? Aí já é um testemunho edificante. Já. Minha vida. Né? E os meus pés hoje, graças a Deus,
São pés lindos. E tive esse milagre na minha vida, desde bebê. Quando eu me batizei com 14 anos, já foi o segundo batismo. Né? Sim. E eu sempre busquei isso no Senhor. E eu me lembro que eu trabalhava com a Lene, e a Lene tem muita proximidade. Eu trabalhava com a Lene em São Bernardo e eu era estoquista de autopeça. E a Lene era secretária desse centro automotivo. E eu entrava no almoxerifado e eu orava ao Senhor. Eu orava com muita fé. Eu queria orar como eu orava antes, né? E eu orava ao Senhor assim, e isso ninguém sabe. Eu tô contando aqui, é engraçado. Esse negócio é engraçado, né? Você sai soltando algumas coisas, né? Tem que tomar cuidado aqui. Olha o Diogo dando risada. Dá lugar. Tem que tomar, meu irmão, tem que tomar cuidado aqui, porque, olha, aqui é um clima, uma atmosfera, é quase um confessionário. E eu orava muito ao Senhor e eu fazia uma oração, talvez sirva de exemplo para alguém, né? Esse testemunho aqui. E eu orava uma oração meio que audaciosa, meio que até perigosa. Eu falava assim, Senhor, eu pegava cada personagem bíblico, um ponto marcante na vida deles, e eu queria ser igual aquele personagem bíblico. Exemplo, me dá a coragem de Moisés, me dá a ousadia de Elias, me dá a valentia de Davi, me faça ter milagre igual Eliseu. E assim a minha oração, eu orava isso dentro do almoxerifado. E me dá, eu fazia assim, e uma vez eu fiz um propósito de orar 3 vezes ao dia dentro da empresa, igual o Daniel. E só que ninguém sabia disso, acho que nem a Lê sabe disso. Vai saber agora. A Lê é uma benção, filho. E aí, quando veio esse renovo que você falou, de que o senhor estava pedindo, eu sempre busquei. Eu sempre busquei os dons espirituais. E só que quando você lê a nossa conversa aqui, irmãos, a princípio, na resenha, a gente fala que a gente conhece a Bíblia, né, a vida espiritual, de forma bem rasa. E naquela época a gente era bem, não vou dizer leigo, mas mais... Utilizava mais a fé. Mais a fé do que as próprias tecnologias de hoje, do estudo da palavra. Então você comia demais, assim, e pouco estudava, né? Isso. E eu pedia os dons espirituais e tal. E eu sempre busquei esse renovo do Espírito Santo e o Senhor me agraciou no Congresso das Irmãs. Agora eu não lembro o ano. Eu não vou lembrar o ano, se foi quando eu tinha 15 para 16 anos, eu não lembro. Foi na sua juventude. Minha juventude. Eu era adolescente, né, praticamente. Sim. E foi muito gratificante a minha família, né? E aí, desse dia pra cá, aí eu virei uma tocha, né, velho? Amém. Aí tinha o André. Se vocês acham que o André hoje pula, vocês não conheceram o André, irmão. O André contou aqui também um pouquinho da experiência dele, quando ele recebeu o Espírito Santo. Sempre foi uma referência para nós na parte espiritual. Eu tenho muito respeito por ele. Tem alguma história, você, o André? Temos várias. Mas só para concluir a minha parte sim, pode concluir, igreja, pode concluir. Aí a gente veio, fui crescendo na fé. E teve uma época que eu me tornei quase um ajudante do pastor de Jaime aqui nas Tardes da Benção. A gente tinha muita afinidade assim. A nossa igreja tinha a Tarde da Benção de quarta-feira, das 15 às 16. E vinha muita gente, muito endemoniado, muitas pessoas com problemas espirituais, sabe, e era bem complicado. E eu fui crescendo com ele, fui aprendendo com ele, aprendendo. E quando eu fiz 19 anos, eu senti o desejo, o pastor Jaime me deu uma chamada, né? Falei assim, e aí, você vai querer o que da sua vida, não sei o quê. Eu era menino, não tinha tantas oportunidades como tinha hoje. E eu fui para o seminário. O seminário presbiteriano, renovado de Cianorte. Os irmãos sabem que nós temos 2 seminários, né? Nós temos o de Cianorte. No Paraná. Isso, no Paraná. É uma cidade do norte do Paraná, do lado de Maringá. E nós temos o do Brasil Central, que é em Anápolis, Goiânia. E eu fui para o Paraná. E fui novinho para o seminário. Eu deixei tudo aqui. Deixei 19 emprego. anos? Tinha 19 anos. O seminário, esse estava no cronograma da pergunta. Fala pra gente como foi a experiência no seminário. Então, eu era novinho de tudo. Eu era, nesse período que eu passei para a mocidade, aqui na igreja, eu assumia o som da igreja. Eu fiquei no som durante, acho que 8 ou 9 anos no som da igreja. E não era essa tecnologia não, viu, Rafa? Aí era caixinhas ruins, passiva, cabo ruim.
Era o midianita da igreja. Era o som. E, assim, mas, era o sonoplasta. E cuidei do som com muito carinho, muito orgulho. Não tenho que, sabe, assim, que me queixar. Foi uma grande experiência da minha vida, de responsabilidade. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Né? Por isso que hoje eu cobro o Rafa. Rafa, melhora esse som, me dá retorno, Rafa, me ajuda. Né? E assim, e foi muito gratificante, porque tudo que você faz na igreja, Matheus, dos meninos aqui, Deus ele te honra. E não espere dinheiro, não espere aplauso, não espere louros de ninguém. Deus ele vai te honrar de alguma forma. Amém. Então você que está aí nos assistindo, tenha certeza disso. Tudo que você faz na igreja, na casa do Senhor, seja limpar um banheiro, pregar todos os cultos, ser dirigente, Deus ele vai te honrar. Amém. Ou ele vai te dar saúde, ou ele vai te dar riqueza, ou ele vai te dar conquista, um bom casamento, família, ele vai te honrar. Ele vê onde o homem não vê, né? Exato, Du. É uma dedicação assim ao templo, à casa de Deus. O que vocês fazem aqui, vocês não têm noção. Isso se torna algo espiritual na vida de vocês. Sim. E isso é gratificante, porque você vê o entusiasmo que o Matheus estava? Tô com frio na barriga, tô nervoso. Isso é gratificante, isso Sim. é coisas que Deus nos dá como experiência. Sim. E eu estava mexendo no som na época e eu tive esse desejo. E antes para você ir para o seminário, você tinha que passar por uma comissão terrível na igreja. Deixa eu só pegar uma palavra sobre isso. Deus, a gente tem que fazer as coisas para Ele, né? Como se a gente fizesse. O Joe vai abastecer. Quando a gente trabalha, a gente tem que trabalhar como se fizesse as coisas para Deus. Exato. E não para o homem. Porque, na verdade, igual você falou aqui, a gente está fazendo as coisas aqui, Deus vai nos recompensar. Quem Sim. nos recompensa não é um homem, né? Às vezes, por exemplo, você trabalha para um chefe e o chefe ele é muito ruim para você. O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar, mesmo se o chefe é ruim para você, como se fosse para Deus. Porque, Sim. na verdade, no final quem vai te dar a recompensa é Deus. Então, por exemplo, você trabalhou bem, você vai ser remunerado ou até ganhar uma promoção. Sim. Mas não necessariamente a promoção vai ser nesse lugar que esse chefe ruim que você tá. Às vezes Deus, eu estava falando isso com o Rafa hoje, você se preparando, né? Você estando preparado, Deus te coloca em lugares melhores, né? Porque assim, se também você não estiver preparado, Deus não vai pegar você, vai colocar do nada num lugar para você se frustrar. Como diz aquele ditado, né? Não existe oportunidade perdida, existe pessoas despreparadas. Exato. Mas se você está se preparando, de novo, mesmo com um chefe ruim, você está se preparando, não importa o que você esteja fazendo, se você está pensando, eu estou fazendo meu trabalho para Deus, a recompensa vai vir de Deus. Sim, é verdade. E de uma forma que às vezes você não espera. E nem da forma que você quer. É do jeito que Deus prepara. Exatamente. Perfeito. Que nem aqui, vocês estão fazendo aqui um podcast. Senhor, eu quero que o Senhor me dê os números da Mega Sena. Não é isso. Não é assim. Não é isso, né? Não funciona dessa forma. Ele te abençoa de uma forma espiritual. Sim. E te dando raiz, te dando experiência, te dando solidez, te dando esse contato, essa experiência, que isso é muito, muito bacana. Acho que é um ponto importante também a concluir sobre esse assunto e tratar também, tem que fazer por amor. Não pode fazer esperando algo de troca. No final eu vou ler um versículo para vocês. Amém. Por amor. Não vou pular não, mas no final. Amém. Aí você tá falando do Aí eu sentimos o desejo de ir para o seminário estudar, para sermos pastor, enfim. E o pastor Jaime falou assim para mim, você já orou a Deus? Eu falei, não, mas eu vou orar com você. Mas tinha muito esse teste a teste, né? Ele falou assim, como? Eu falei assim, vamos fazer uma campanha no monte. Aí eu falei assim pra ele, só que essa campanha no monte... usou a fé, hein? Porque ele quis me cutucar. Fiz, bateu, levou. Aí eu falei assim pra ele, então vamos fazer uma campanha no monte. É o seguinte, só quem vai saber desse propósito é eu e o senhor. Aí ele fechou. Aí eu chamei a patrulha, né, irmãos? Não vou guerrear sozinho. Chamei André, chamei Peter, vai ter uma campanha no monte. Acho que o Alexandre que morava aqui filho da neta, sobrinha da irmã Dila. E aí ele falou assim, vamos fazer uma campanha no monte? E o André era aquele camarada que ele não arrega, não. Ele vem pra cima das campanhas. É pra batalha mesmo. Vinha.
E aí o Almeida, irmãos, o Almeida, nós temos muita história juntos, né? E o pastor Almeida hoje está no Parque Pedroso. A gente Ele vai estar aqui. E a campanha que eu pus no meu coração era em prol a confirmação para me ir para o seminário. Olha. Esse era o propósito. Era 7 voltas no monte. Quem deu a iniciativa foi vocês. O pastor falou assim, o pastor Jaime falou assim, Deus já falou com você? Eu falei, não, mas vai falar. Amém, glória a Deus. E aí nós fomos para a guerra, fomos para o arrebento. E qual monte vocês iam? Nós íamos no monte ali no Parque Pedroso. Entrando à direita, tem um centro de recuperação. É fechado. E nós entrávamos, nós tínhamos a chave do portão do centro de recuperação. E lá dentro, você descia o vale no monte ou você subia. Entendi. Tem uma história desse monte que eu não sei se eu posso nem contar aqui. Abre um parênteses. Tem uma história desse monte. Abre um parênteses, porque coisa de um corte pra nós, por favor. Mas, olha só, o propósito... Aí eu chamei o André. Eu falei, que o André... O Guerreiro vai estar assistindo, ele vai estar até chorando. Ele é muito espiritual. E ele é muito emotivo, assim. Quando... Um dia eu tive uma revelação com o André, nunca contei isso pra ele, vou contar outro dia, hoje não. Ele vai pra guerra, ele vem junto. Nas campanhas a gente era muito próximo. E naquela época os homens, ou seja, os jovens, eram muito junto. Nós tínhamos uma média de uns 20 jovens homens. E a gente assim, vamos na casa de fulano, nós ia. Culto ali, a gente ia. Culto no Dela Antônio. Ninguém tinha carro, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha roupa, nós era tudo uns duros. Mas para buscar a presença, tamo junto. Aí, eu falei assim, vamos fazer uma campanha. Aí o que acontecia? O pai do Peter, olha essa história é linda de se eu acho que o Joe vai lembrar. O pai do Peter tinha uma Kombi branca. Uma benção aquela Kombi. Só dava problema, mas era uma benção. E aí o Peter falou assim, ô Johnny, vamos pro monte? Eu falei, vamos pro monte. Como que a gente vai? Meu pai tem uma Kombi. Eu falei, demorou. E na época, eu tinha 18 para 19 anos, só eu tinha habilitação. Eita! E aí nós pegava a Kombi do pai do Peter e enchia de jovem. Só os homens. E aí nós pegava a Kombi 11 horas da noite, ia lá onde o pai do Peter mora, ali no Maracanã. O Peter vai lembrar dessas histórias. E a gente pegava todo sábado e ia pro monte. Passava aqui na porta da igreja, na porta da casa do meu pai, tava todo mundo esperando. E a gente não furava, era propósito. E nesse propósito que eu estava, era em prol a resposta do seminário. Ninguém sabe disso. Esse lugar é complicado. Esse lugar. E aí nós fizemos a campanha. Eu vou falar para você aqui. Eu costumo dizer muito assim, né? Eu juro, né? Deus falou comigo nos 7 dias. Eita Deus. E assim, não foi assim do tipo, na palavra não, de profecia, foi na palavra. Porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada com os dons espirituais. E eu pedi a Deus, nessas minhas orações, lá naquela empresa que eu trabalhava, um dom, e eu pedi para o Senhor, acredito que Ele até me deu. Só que todo dom tem que ser aperfeiçoado. Os irmãos sabem que todo dom ele é um presente de Deus, né? Exato. Dom é uma dádiva de Deus. Eu sempre pedia para o Senhor o dom do discernimento. Porque com discernimento você sabe o que é de Deus e o que não é. Exatamente. Quando é Deus que está falando com você, quando não é, quando é o caminho certo. Então, assim, na campanha do monte, nesses 7 dias, eu não falei com ninguém. Nem com o André. Com ninguém. Nem com a minha mãe. Passou você e o pastor Jaime, que sabia. E a gente ia, notava a Kombi e ia. A Kombi fazia assim o volante, ó. E eu acelerava, irmãos. Aquela coisa do Pedroso ali, ó. Nós vinha no veneno, vixe. E o Peter Johnny vai devagar. E nós não. Enchia de gente. Naquela Kombi, o pau torava. E em média, nós estávamos fazendo a campanha de uns 12 a 15 jovens. Aí apareceu o pastor Dejaime estava no meio? Não faltava uma, velho. Olha. E o pastor Dejaime morava, sabe na onde? Lá no Campanário, perto do zoológico. Nossa. Rapaz. Ele sempre morou lá. E ele vinha pra campanha, voltava pra casa. O zoológico de São Paulo? O zoológico de São Paulo, ele mora do lado. Nossa, eu conheço lá. Morava do lado. Então, assim, ele vinha pra campanha, porque a nossa igreja tinha culto de sábado. Antigamente, era culto de departamento. Ele já ficava aqui. Ficava, e aí... Só que às vezes ele não tinha culto, ou ele vinha às 11 horas, ele tinha um aperitivinho, ele colocava alguns irmãos e
partia também. Aham. Ele vinha pra cá e não furava. Olha. Ele era guerreiro, irmão. Uma outra história também com o Jaime também. A gente vai contar aqui umas histórias dele. Fica a noite toda. Fica a noite toda. É. E aí partimos pro monte. Buscar a Deus resposta. Partimos pro monte orando. E Deus falar comigo na palavra. Na palavra. Aí vem uma história do monte. Pode contar aqui? Dá tempo? Pode. Por favor. O que você tem é Aí, tempo, pode nós contar. estávamos indo pro monte e sempre eu puxava a fila com a Kombi. Aham. Aí o Peter descia, abriu o portão, porque nós tínhamos a chave do portão lá do... Só que o inimigo estava furioso com a gente. Não pensa, irmãos, nós tudo jovem. Nós Buscando a tudo, Deus. nós buscando a Deus. O diabo falou assim, eu vou ter que derrubar esses moleques agora. E aí, na época, o pastor Almeida era jovem também. Ele ia com a gente, homem de oração também. Pagava preço, sempre foi um homem de oração. E aí, nós fomos pro monte, e aí tinha o portão. Teve um dia que o pastor Almeida, ele tinha um Uno. E não sei o que deu dele, que ele passou na minha frente. Porque sempre eu que puxava a fila com a Kombi, né? E abrindo o portão, no portão de ferro para entrar no monte, dentro desse lugar que era tipo um centro de recuperação, tinha alguns animais, que era deles lá, que cuidava. Cavalo, porco, galinha, enfim, alguns bichos. Só que eu chegava no monte 11 e pouco da noite, já entrando à noite, escuro. E aí, o Almeida passou na minha frente. E a gente sempre tratou o Almeida, como ele era jovem, a gente chamava ele de Zito. Não sei se os irmãos conhecem, eu brinco muito com ele. Eu tenho muita liberdade com ele, de Zito. Aí eu falei assim pro Peter, lá vai o Zito na frente. Mas era muito, assim, muito, né? E ele foi na frente. Jovens. E nesse dia, o pastor Jaime não estava com o carro dele. Ele estava na Kombi com a gente. Sabe, foi uma coisa meio que estranha, assim. Porque ele sempre ia com o carro dele. E o Almeida passou na frente, e no carro do Almeida estava o irmão do André, o Samuel, o Rafael. Nós éramos irmãos, buscava mesmo, pagava preço, nós ia pro arrebento. Não tinha medo do escuro, não. Lanterninha, não tinha celular. Você ficar... Era isso que eu ia perguntar, naquela época não tinha lanterna. Não tinha celular, era só lanterninha, aquelas pequenininhas. E aí, quando Não é todo mundo que tinha, né? nós entrou na estradinha entraram pro monte, o Almeida foi na frente e do nada, irmãos, apareceu um cavalinho. Eita, Um filhinho de na cavalinho, frente. um potrinho. Na frente dele. Do jeito que o cavalinho veio, deu uma pancada bem na coluna do carro do pastor Almeida, assim, ó. Eita. Na parte da porta, não fez nada no carro. O cavalinho bateu, ele assustou, deu uma dó. Porque não foi culpa de ninguém. Ele assustou, não sei, ele estava solto ali, novinho. Sim. Ele bateu e caiu morto. Rapaz. Que dó, rapaz. Eu vim atrás com a Kombi, aquele barulhão, né? E nós Isso lá dentro já desse lugar. dentro do ambiente. Só que assim, foi uma armadilha do inimigo, porque o Almeida não teve culpa, né? Mas normalmente quem entrava era eu com a Kombi. Foi até um livramento pra gente, né? Graças a Deus. Né? E o carro do Almeida não fez nada. E o cavalinho bateu e puf. E puf. E nós dentro do carro, nós meninos, irmãos. Nós, tudo menino, nós demos risada, mas estamos no propósito. O dono depois lá da recuperação não chegou a questionar, não? Reclamou, teve um bafafá aí e tal. E aí, o que aconteceu? Nós vimos o cavalinho caído, e falamos assim, daqui a pouco ele levanta. E nós subimos pro monte, uns 15 camaradas pro monte. Subimos e estamos lá no poder. O Peter tinha cabelo. Peter tinha cabelo, irmãos. Cabeludo. Vocês não conheciam o Peter cabeludo? Não, cabelo nas costas, irmãos. Eita! Cabelo lisão, loiro nas costas. Aí veio pra igreja, Jesus salvou ele. A primeira coisa que ele fez foi cortar aquela. E aí, assim, a gente subiu pro monte. Um abraço, Peter. Peter é parceiro demais, filho. E aí subimos pro monte. Chegando lá, Deus abençoando, alguns irmãos orando pro cavalo ressuscitar. É verdade. E nós, eu no propósito, né? Eu tava fazendo o meu propósito com Deus. E aí vai. Oramos, Deus abençoou demais. Deus desceu naquele lugar. E você que nunca foi ao monte com um propósito, eu aconselho a você ir. Procurar umas pessoas de propósito, de responsabilidade. No monte acontece coisas sobrenatural. Verdade. E assim, só acontece para quem crê. Eu até hoje eu tenho guardado um graveto que acendeu na minha mão. E pegou fogo mesmo. Aí quem fala... Foi naquela campanha lá?
Foi uma campanha antes dessa. Foi num outro monte, lá embaixo num vale. E os pauzinhos, os gravetos acendia mesmo, acendeu. Eu tenho até hoje. Nunca mais acendeu, mas tá lá comigo até hoje. E aí mas serve de lembrança. Serve de lembrança, experiência, né? Foi muito gostoso. É. E aí, nós acabou a campanha no monte, nós descemos o culto e o cavalinho estava morto. Enfim, foi uma tragédia nesse propósito. Mas você vê que foi o inimigo tentando nos atrapalhar. Sim. Nós viemos embora, depois teve como posso dizer, uma ratificação com relação ao cavalinho morto e tal. Ninguém teve culpa. Porque ele assustou no escuro. E continuamos a campanha. E aí nós tivemos que mudar o lugar do monte, né? Sim. O cavalinho morreu lá dentro, alguns irmãos de lá do centro. Eles proibiram, não deixaram? Porque alegou que a gente teve culpa, e ninguém teve culpa. Aí o pastor De Jaime foi lá, pagou algumas coisas para ajudar eles. Enfim, aí amenizou. Mas assim, você percebe que foi uma fatalidade. Sim. Foi uma fatalidade. Aí a gente mudou para outro monte. Ali você falou, o inimigo ele prepara armadilhas. Tava preparando. Né? Verdade. Aí teve um dia nessa campanha, tudo isso para mim ir para o seminário. E teve um dia nessa campanha que... Por quantos dias de campanha? 7 voltas. Porque tinha que acabar antes da reunião do presbitério. O meu propósito é o quê? Eu tenho que fazer essa campanha antes para Deus confirmar para mim ir para o presbitério. Sim. E aí, enfim, fizemos a campanha. Aí teve um dia que a Kombi do pai do Peter quebrou. Como é que a gente ia? Todo mundo duro, ninguém tinha dinheiro. E quebrou aí, no meio do caminho? Não, antes de ir? ela quebrou. Na semana o Peter falou assim, Johnny, não dá pra ir. Essa semana não tem como. O Kombi do velho quebrou. Aí o meu irmão tinha um Escort velho. O meu irmão Zé tinha um Escort velho, vermelhinho, só o coiote, o Escort. Aí, como é que a gente vai? Como é que a gente vai? Deus prepara meios, né? Aí esse carro tava parado na casa da minha mãe, mocota já. Eu falei assim, tem um Escort lá na minha mãe. Vamos ver se ele pega. Aí eu era meio doido, né? Eu era o único que dirigia. O Pedro acho que dirigia, só que o Pedro não tinha carta. Sim. Almeida, enfim. Peguei esse Escort vermelhinho. Colocamos 11 pessoas dentro do Escort. 11? 11, acho que foi 11. Só não pergunta como foi, né? Tudo no porta-malas, me dando risada e soltando alguns vai queima. 3 na frente. E aquele 2 em cima do carro. Foi, eu acho que 11, se eu não me engano. 11 Nossa. pessoas. Tudo jovem, então sentava tudo no colo. Nós ali, aquele fervor, descemos para um monte e fomos para um monte. Não quebramos a campanha, porque assim, o inimigo queria quebrar a campanha. Sim. Não quebrou a campanha. Enfim, Deus falou comigo nas 7 voltas. 7 voltas. Aí eu tinha a resposta de Deus. Estava convicto, meninão novo, né? 19 anos, 18 para 19. O pastor perguntou para mim, e aí? Eu falei, Deus confirmou. Aí eu peguei e falei para minha família, tô com desejo de ir para o seminário, é um outro estado. Todo mundo, mas como você vai viver lá, não sei o que e tal. E aí passei pelo conselho. Como que sua mãe e seu pai reagiu com isso? A minha mãe, como sempre acreditou que Deus tem uma promessa na minha vida, eu acho que ela acredita mais que eu. Ela falou assim, se é o que você quer. E eu sempre fui uma pessoa muito decidida. Eu sou uma pessoa assim, se eu falar pra você, Du, eu vou. De palavra. Porque o homem, irmãos, o homem tem que ter palavra. Sim. Se eu falar pra você que isso aqui é água, filho, é água. Então, eu sempre fui dessa personalidade. E assim, eu falei pra minha mãe, eu vou e já tá certo, Deus vai me guardar. Aí passamos pelo conselho, passamos pelo presbitério. Na época, o pastor Genaro, saudoso pastor Genaro, né, que está com o Senhor, me fez uma pergunta bem assim, eu não esqueço. E tem coisa que é marcante na sua vida, né, você não esquece. Ele falou para mim assim, e aí, meu jovem? E ele tava gordinho, né? Gordinho. Tinha um bigode. Bigode. Ele era presbítero, né? E ele quando chegava aqui, ele morava ali nos predinhos, né? Aí ele falou pra mim assim, e aí, meu jovem? Deus já falou com você? Sabe assim, me cutucando? Aí eu falei, sim, falou. Ele perguntou de novo, quantas vezes? Eu falei, 7. Aí eu já fui, 7, e o pastor de Jaime estava comigo. Sabe assim? Eu não dei chance de ele fazer outra pergunta, porque senão... né? E aí foi essa transição, Deus abençoou, fui para o seminário, fiquei lá os 3 anos, Deus abençoou, por motivos familiares e financeiros tivemos que voltar, né? Mas foi uma história muito marcante, o seminário é uma bênção, conheci pastores sensacionais lá, homens de Deus,
né? E, assim, é um lugar muito abençoado. Hoje eu não sei mais como que está, quem é o diretor. Na época era o pastor Esdras, que era o diretor. E aí no seminário, no meu segundo ano, eu já me tornei chefe de serviço do seminário. Eu que comandava toda a parte de serviço. Pode contar só um pouquinho? Como que Sim. era lá dentro? Eu era aluno interno. Certo. Então você tem um aluno interno, que mora lá dentro, Certo. e os alunos externos, que moram na cidades vizinhas, que é membro de outras igrejas. O estudo ele é integral? É tipo o dia inteiro? Não. Ah, Para o aluno interno, algumas atribuições e atividades têm que ser cumpridas. certo. Então, o seminário é assim, você chegou, você tem o alojamento masculino e o feminino, Certo. que lá ele é misto, né? Certo. Você tem a parte da diretoria, as casas pastorais, o refeitório e as salas de estudo, biblioteca. É uma estrutura muito boa lá, muito grande. Uma cidade muito boa, Cianorte. E como eu era aluno interno, eu cheguei nos primeirão lá, né? Novinho, 19 anos, irmão, numa outra cidade, sem conhecer nada. É por isso que eu tô perguntando. E foi uma luta muito grande. Porque, assim, se você pega hoje, fala assim, Du, você vai lá para Mato Grosso. Ou seja, é um homem formado. Você fala, Mateus, você vai lá para o Amazonas com uma missão. Você já tem uma cabeça formada. Mas não é só isso, né? É que você, tipo, hoje, mesmo se fosse hoje alguém jovem, tem muito informação, né? Você consegue pesquisar, ver como que é o lugar antes de ir. Naquela época não lá, tinha. Não tinha nada, não tinha celular, você não podia conversar com a família. Por isso que eu tô foi em 2003. 2003. Então, 2003. E hoje também facilita bastante, né? Dá pra você fazer a distância, online. Hoje também. tem outras ferramentas, né, para você. Exato. Só que assim, porque a Renovada, os irmãos sabem que assim, você tem 2 caminhos para você se tornar um pastor. Certo. É o caminho pelo presbiterato, que você passa pelo presbiterato, passa pelo probatório, 3 anos, 4 anos, e surge uma igreja, ou um campo, uma congregação que seja, o conselho pode te encaminhar para lá e com o tempo você ser uma consagrada pastor. Certo. O caminho do presbiterato, né? Observando todos os critérios da igreja, lógico, né? E o meio pelo seminário, que você vai ser bacharel em teologia. Você não sai de lá pastor, você sai de lá formado. Aí você vai para uma igreja, se tiver campo no presbitério, auxiliar um pastor ou numa igreja. Com esse período de probatório, que é de 2 ou 4 anos, você pode ser consagrado a pastor. Esses são os 2 caminhos para ser pastor na Renovada. Pode continuar. E aí eu fui para lá e o intuito era ficar os 4 anos, não consegui ficar por questões... Mas você chegou lá e se adaptou bem rápido? Primeira semana, não. Foi muito doído. Sentia a falta de casa e tudo mais. Aí eu ligava para cá e tal. E assim, quem vai para o seminário sem uma estrutura familiar, financeira, não vou nem dizer espiritual, financeira, se frustra. Tipo, para você comer, como é que era? Aí era assim, a igreja mantinha a minha mensalidade. Certo. Na época era bem baratinho, né? Aí eu era aluno interno, então você dorme, mora no seminário e estuda. Então assim, de manhã, as atividades do seminário, 7 horas, bate o sino, você tem que levantar, arrumar sua cama. Eu morava com 3 meninos, era no mesmo quarto, 3 meninos, né? Até 4 alunos no mesmo quarto, tudo no mesmo ano. Entendi. Tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Aí bate o sino, você levanta, toma o seu café, faz sua devocional e vai para a aula. A aula começa às 7h05 e vai até 12h30. Entendi. Então você tem todas as disciplinas. Novo Testamento, teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento, teologia sistemática, homilética, hermenêutica, inglês, hebraico, grego, teologia de missões. Você tem muitas disciplinas. A vantagem é que o currículo fica muito enriquecido. Sim, sim. Aí, a 12h30 termina a aula. Quem mora na cidade ou cidade próxima vai embora e o aluno fica lá para almoçar. Certo. Aí você tem que almoçar, aquela fila para almoçar. São várias mesas de refeitório. Depois do almoço, você tem meia horinha de descanso e você vai fazer o serviço do seminário. Entendi. E é os alunos que cuidam do seminário. Entendi. Limpeza de pátio, que era a parte de capinagem. Aí você tem um cara que lava a louça, tem um cara que limpa os corredores. Não ajuda também na questão de educar, né? De disciplina. Disciplina, isso. Disciplinar o camarada, Sim. Aí, assim, cada um faz uma atividade. As meninas fazem uma atividade no vestiário feminino e os homens no masculino. Aí cada um lava o banheiro, lava o chão, lava o corredor. Certo. Só que assim, só que todo mundo lá quer ser pastor, né, Fê? Todo mundo lá é filho de pastor, ou acha que já é pastor. E você tem que se adaptar. Então, o primeiro ano sempre sofre.
Aí passou o primeiro ano, segundo ano, eu me tornei chefe de serviço, que eu sempre fui uma pessoa muito, assim, muito dinâmica em fazer algumas coisas, né? Sempre tive facilidade em conversar, em falar e se impor em algumas situações. Porque você tem que ir em algumas situações. E quando eu fui para lá, foi bem na época que tinha matado o prefeito Celso Daniel, naquela época. Aí quando chegava alguém de São Paulo, eu perguntava, e de onde você é? Porque vem todo o Brasil, né? Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná. Aí eu falava assim, de Santo André. Ah, de onde matou o prefeito? Eu falei, de lá mesmo. Porque senão você é engolido. Né? E aí foi uma experiência muito boa. Aí eu comecei a auxiliar um pastor em Maringá, o pastor Ailton, que já faleceu. Né? Uma bênção na minha vida. E eu ficava em Maringá no final de semana. E aí, assim, você fazia toda atividade na sala, no seminário. À noite, você tinha o período de estudo, você era obrigado a estudar, ler livro, ficar fazendo alguma coisa voltada para o ensino dos seus trabalhos. E você ia dormir 10 horas, fechava tudo, pagava luz, jantava. Então, a gente tomava café, almoço, janta e um chazinho da noite. Uma rotina. Tem uma rotina, senão vira uma bagunça. Sim. Tem que ter. E uma disciplina muito forte. Então, o seminário... Tinha assim, gente que não se adaptava com essa rotina? Sim. Muitos desistiam, muitos iam embora, muitos choravam. Para alguns era um escape, né? Choravam mesmo? Sim. Eu mesmo chorei como criança. Sim. Chorei porque eu sentia muita saudade. Sim. Porque assim, Você tá num lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas. Verdade. E tudo mais. E sem igreja. E você não tem informação, né? Sem igreja. E Era sabendo que você vai passar a lá gente 3 anos. lembra dos cartão, de telefone, cartão? Sim, sim. A gente comprava um cartão de 20 unidades na época. E você ficava minguando os créditos. Sabe? Só de discar já ia 2 unidades, né? Ninguém tinha celular pra você ficar ligando, mandando. Ligação Era por uma das vídeo, dificuldades Nada. daquela época. Então, assim, naquela época, aí parece que é muito tempo atrás, e não é. Isso tem 20 anos atrás. 20 anos atrás, isso mesmo. E não tinha informação nenhuma, assim. Aí, como eu ia pra Maringá, eu consegui uma igreja para mim fazer escala. O que é escala? Todo final de semana, a sexta-feira, depois do trabalho, os alunos estavam liberados para ir para as escalas deles. Tipo assim, hoje eu vou lá para a Assembleia de Deus, hoje eu vou pregar na renovada. O pastor, ele liberava, o seminário liberava você para você ir trabalhar na obra. E aí passava uma lista, assim, de colocar o seu nome. Para onde você vai, Edu? Eu vou para Campo Mourão, João, Maringá, Mateus. Vai para Londrina. Fala, depois eu pergunto. Para Londrina. E aí você tinha que pôr na escala. E você ia para uma igreja, auxiliar um pastor, e eu ia para Maringá. E como que a gente ia para Maringá? Não tinha dinheiro, para estrada, carona. Nossa! Eu pensei que pelo menos forneciam isso. Porque assim, tem questão não só de locomoção, mas chegando lá, tem o dia inteiro, né? E você dormia onde? Sabe assim? Então, aí no seminário você tinha todo o conforto. Almoçava, tomava café, almoço e janta. Agora, quando você ia pra escala, você já tinha que conhecer alguém. Aí eu fui pra Maringá, conheci um pastor lá, o pastor, que hoje é o pastor William, né? Que ele tá em Astorga. Muito gente boa, homem de Deus. E aí eu conheci o pastor Ailton, que eu fiquei com o pastor Ailton durante praticamente 2 anos e meio. Aí eu ficava na casa dele. Ah, que legal. Né? E aí eu ia pra Maringá, ia pra estrada, pra rodovia, carona. Eu tinha uma plaquinha, com a mochilinha na mão, uma plaquinha, escrito Maringá aqui, aí virava Cianorte. Porque é 70 quilômetros. Nossa, é longe. De Maringá a Cianorte. Então Nossa, eu pensava que era mais perto. Nada, é longe. Dá 70 quilômetros certinho, de Maringá a Cianorte. E aí você ia pra estrada, pegar carona. Então já peguei carona com um caminhoneiro, com um caminhão cheio de couro de boi fedendo, um caminhão batendo. Peguei carona com um cara que ele tinha na época, um Astra preto, 2 portas aqui, deu 200 no carro e nós aqui, ó, Jesus. Ele falava. Mas você assim, ia sozinho? Às vezes sozinho, às vezes acompanhado, sempre sozinho. Entrava dentro e ia embora. Aí você pensa, um menino com 19 anos, numa rodovia. Se eu morresse, ninguém ia ficar sabendo. Ninguém ia ficar sabendo. Ninguém ia ficar sabendo. O João tá lá. Sumiu, morreu de gente. E quantos acidentes acontecem, né? Nossa, muito. Então, assim, Deus nos guardava, mas foi experiências assim que você vai crescendo, né? Sim. É uma experiência, a experiência. Eu já vim de carona num caminhão da J. Rorato de Maringá para Santo André. Nossa, de carona. Carona? Pra onde? São Paulo me dá uma carona.
E ninguém sabe disso, né? Porque eu não tinha dinheiro. Porque a passagem era cara, Sim, então eu não tinha dinheiro. Então, assim, eu comprava o livro. O dinheirinho que eu pegava, eu comprava um livro, eu comprava uma Bíblia, né? Sim. E assim, e não tinha recurso. Porque a igreja me ajudava na parte da mensalidade, que ficava de igreja para seminário, então ficava no próprio instituição. Mas a minha manutenção, porque a minha família sempre foi pouco recurso na época, né? E era muito difícil. Eu ia para a estrada, carona, ia pregar nas igrejas, aí chegava lá com a minha malinha. Né? Chegava lá com a minha malinha, com a roupinha social, tinha que passar, aprendi a passar roupa, entendeu? Você tem que se cuidar, né? Precisa se cuidar. Aí você chega na casa dos outros, você quer comer, você tem. Como é que você vai fazer? Você quer tomar um café, você não pode. Você vai onde a pessoa te chama. Aí você vai pegando amizade, e assim foi. Até que eu voltei pra cá e voltei, arrumei um emprego, e aí eu me casei, né? Aí quando eu já voltei mais experiente, né? Sim. Não era mais aquele menino que tava lá, voltei. Muito mais experiente, né? Igual você falou. Pela experiência que ele passou. Um trampo se vira fácil, Sim. né? Que vindo daqui pra cá é lucro. Pedir carona pra própria... Sim, toda sexta-feira. Carona pra ir e pra voltar. E assim, um risco muito grande. Aprende a se virar, né? Aprende a se virar. E no seminário eu fiz muitas experiências com Deus mesmo, sabe assim? Conheci muitos pastores. Conheci a família do pastor Divani, conheci a primeira igreja. Já preguei na primeira igreja de Maringá. Então, assim, o meu contato com as pessoas de lá foi bem gratificante. Então, eu consegui assim, né? Me deram para me pregar em Maringá, pregar na 7ª igreja de Maringá, preguei na primeira igreja. A primeira igreja cabe 2.000 pessoas sentadas. Acho que o pastor Herbert deve conhecer a primeira igreja. É linda. Ela é tudo no mármore. Tem um batistério atrás do púlpito. É linda a igreja. Linda. Preguei lá, preguei em Astorga. Preguei... Não, em Astorga eu acho que eu não preguei, mas fui lá fazer um trabalho em Astorga. Preguei em alguma cidade. Preguei em uma cidadezinha chamada Nova Londrina, lá em Maringá, no Paraná. E foi assim, eu fui crescendo. Sim. Com Arapongas tem algum... Não, nunca fui em Arapongas. Não? Tinha um menino na minha sala que ele era da igreja do pastor do Braz, Roberto Braz. Ele falou, vamos para lá, tal. Só que assim, para você pregar nessas igrejas, tem que ser muito bom. E eu, na época, era um menino, né? Eu preguei em Maringá porque eu tinha um amigo que era pastor. Ele falou assim, vem trazer uma palavra aqui. Tal. Sim. Então, assim, vai abrindo portas. Né? Mas o mais gratificante é a experiência que você vai tendo. Sim. Você vai pegando experiência, vai ficando mais cascudo, né? Vai ficando mais vivido. E eu voltei, aí eu me casei, né? E aí eu comecei a dar aula para os varões. Voltando, de aula para os varões. Vem nessa sala aqui, era a sala dos varões. E assim... E quando você voltou, como que foi? Você sentiu um alívio ou... Não. Um alívio por estar dever cumprido pela família ou acho não? assim, eu vou te dizer um sentimento que fica. Pela família, sim. Porque quando eu fui pro seminário, a minha família é muito grande, os irmãos sabem, né? Sim. Eu e a Lê eram os únicos solteiros. Só tinha eu e a Lê em casa. Era meu pai, minha mãe, eu e a Lê. Só. Quando eu fui pro seminário, só ficou a Lê. Nessa casa que minha mãe mora hoje, a casa grande ali e tal. E quando eu voltei para trabalhar, né? Eu tava numa situação meio difícil, né? A Lê estava desempregada na época. Meu pai também. E nós voltamos por conta da questão financeira. Quando eu voltei, gratificante pelo quê? Você está perto da sua família, perto dos seus amigos, da sua igreja. E você sente muita falta da igreja. A nossa igreja aqui, o Calbi deve entender isso melhor do que vocês, aqui do Paraná. As igrejas do Paraná são completamente diferentes da nossa. Sem liturgia de culto, questão de palavra, questão de louvor, questão de pessoas, essa coisa de a proximidade, de você conhecer ir na casa de um, na casa de outro. Verdade. Das irmãs estar envolvidas. O culto é muito diferente. Lá na época, não sei, eu acho que hoje também deve manter, não tem departamentos de senhoras, varões, não é igual aqui, que a gente canta, tem oportunidade. A liturgia da igreja é completamente diferente. E quem está acostumado com a igreja fervorosa, avivada, que você vê com as coisas grupos, acontecer, com grupos, você sofre muito. Então você tem que saber ponderar isso. O maior impacto espiritual indo para o seminário foi esse. É você saber ponderar
e administrar essa mudança. Aham. É completamente diferente. Se você for uma igreja hoje, lá para Maringá, não tem nada a ver com a nossa igreja daqui. Não mesmo, é verdade. Lá eles são bem assim, eles são bem unidos. A mocidade, os jovens, mas é diferente, porque São Paulo é diferente. Aqui a gente não tem tempo para nada. Aqui é corrida para tudo. Você pode reparar. É verdade. Lá eles são mais assim, eles são mais afáveis, são mais tranquilos. Alguns dizem que são mais frios, não é isso. A questão da cultura do estado mesmo. Sim. Cultura do estado. Então, assim, o Mateus sabe, o Mateus tem o Chico Paranaense lá. A igreja é bem diferente da questão de liturgia de culto. Entendi. Entendeu? Aí você sentia muita falta daqui. Sentia muito. A mocidade aqui bombando, voando. Tava todo mundo aqui. De ninguém casado. Era, ó, Você na pensava, tipo assim, tô perdendo lá. Ó, quem era solteiro na época aqui, ó? Só pra você ter uma noção do tempo. André, Oséias, o K, o próprio Almeida, tinha o Tito, Lene, a Aline, a Ieda, a Andréia, o Peter, todos os meus amigos. Os irmãos do André. Então, assim, a igreja aqui era uma benção, né? Falava assim, pô, monte. No Paraná não tem monte. Paraná é tudo plano. Verdade. Não tem monte. Não tem monte. Não tem monte. Entendeu? Então, assim, é um outro estilo de igreja. Entendi. É diferente. Mas é uma benção, sabe? Eu aprendi bastante, lá cresci bastante. Sim. Quando eu voltei, a igreja me confortava. Voltei. E Mas aí, você sentiu alguma falta de ir lá? sinto até hoje. Olha, Sonho com o seminário. De vez em quando eu sonho. que você tá lá. Que eu tava lá, que eu sonho com alguns pastores. Porque o seminário, ele prepara você, de uma forma ou de outra, para o ministério. Mas você tem quase 50% de frustração. Das meninas que vão para lá achando que vai para o ministério e não consegue ir, volta para sua cidade, volta para sua igreja. Alguns que vai para lá e não fica, e não consegue campo. Porque assim, existe um mundo político em cima disso, né? Sim. Mas enfim, né? Não é essa esfera que a gente vai entrar aqui no mérito, mas assim, existe aquela questão de chamado. Tem muitos que vão para lá porque quer fugir da própria igreja. E quer ir para lá, vou fazer uma aventura. Fugir de casa. Fugir né? de casa. Tem muitos lá, assim. Tem bastante. Pessoas problemáticas, pessoas feridas nas próprias igrejas. Então você tem que ter uma mente muito boa. Eu me dei bem no seminário. Tem que ter um suporte bom, né? Um suporte bom. Tanto de oração quanto No seminário em si, você encontra pouca momentos assim de você ter uma rotina de cultuar. Porque cada um quer ir para sua igreja, quer sair, quer Entendi. ou para fora aquele que está empreendido, né? Mas é um ambiente muito gostoso. Mas hoje, se você falar assim, se você prefere estudar, fazer uma faculdade aqui para o seminário, uma faculdade aqui. Entendi. Porque é mais perto de casa, você se prepara melhor. O seminário é muito bom porque te dá muita disciplina. Mas tem que se pensar. Tem que se pensar e muito. Não é Você coisa, que- não é uma decisão fácil, né? Eu acho que o principal ali é que você foi... Como é que fala? É que você foi... Deus colocou no seu coração, né? Você buscou antes de ir. Não foi uma coisa que você... eu vou e já era. Né? Não foi no oba-oba. Exatamente, esse é meu ponto, né? É buscar antes de para ter uma direção, né? Porque a direção do nosso coração, ela muitas vezes falha, né? Muitas Você vezes se frustra, né? Exatamente. Mas é diferente quando é uma decisão de Deus, né? O quanto aquela decisão ali que foi orada naquelas 7 vezes que vocês foram no monte, o quanto aquilo impactou o resto da sua vida. Sim. Né? O quanto uma decisão impactou todo o resto da sua vida. Imagino que de várias formas diferentes. Não foi só a questão da disciplina, né? Você voltou, você teve um trabalho, teve a esposa, os filhos, a responsabilidade. Coisas que você... sim, eu já sei cuidar de mim. Então eu posso tomar conta da minha família também, né? Te dá um certo preparo para a vida. Exatamente. Não só na vida da igreja, para a vida. Sim. Te dá uma certa estrutura para a vida. Sim. Então, assim, minha carreira foi isso na igreja. Foi vindo. Eu vim para cá. Aí comecei casado já, né? Dar aula para os varões. Fiquei 2 anos dando aula para as crianças. Eu fui professor das crianças durante 2 anos. Foi uma benção. Que legal. O Matheus foi minha ovelhinha. Foi. O Matheus foi minha ovelhinha nas crianças. Ovelha nas crianças e
na mocidade, né? Sim. Eu fiquei 2 anos nas crianças, no departamento infantil. Foi uma bênção. Fizemos 2 congressos maravilhosos aqui. Fizemos a Arca de Noé e o Céu de Anjinhos. Eu participei daí da Arca de Noé. Matheus participou, vestiu de vestido da Parmalat. Acho que se aprofundar aí, acho que acha a foto, hein, Tio? Eu tenho em casa esses vídeos. Quem quiser, eu vou mandar pra vocês. Matheus de... Manda pro Joe, o Joe faz cortes e coloca tipo uma fotinha. Assim, Eu tenho esses vídeos, eu tenho salvo esses vídeos, essas fotos. Fizemos a Arca de Noé, ficou lindo. Foi um congresso maravilhoso. Quem participou foi sensacional. Com toda a modéstia e humildade diante de Deus, nunca teve um congresso igual aquele aqui. Verdade. E quem participou falava igual aquele da Arca de Noé. Eu estava lá. Nós tínhamos 34 crianças uniformizadas de bichinhos. Olha, que legal. O Ivanilson, seu tio, participou. É sério? Ele estava aqui na época. Porque eu era só. Eu não tinha cargo na igreja. Eu nunca tive cargo na igreja. Nunca fui líder de nada nessa época. E aí eu fui para as crianças. Ninguém queria. Eu falei, pastor Herbert, dá esse desafio aí. O Joe não participou, não? Não é o Joe do tempo veio do já Joe, na não? parte das adolescentes. O Joe não participou da Arca de Noé, não. Mas foi lindo. Mas eu tenho os vídeos, eu tenho as fotos. Aí você vê algumas crianças, na época, que eram minhas ovelhinhas, você vê hoje que nem o Matheus. Matheus vestiu a fantasia, acho que da vaca. Da vaca. Pior que foi verdade. Da vaca. Então, assim, eu vejo as fotos. Tem uma memória boa, hein, João? Eu tenho uma memória boa. Eu tenho umas fotos lá, assim, muito bacana. A Daiane, a Tati, o Anderson participou com a gente, o Paulo. Legal. Verdade, Foi Anderson. muito, Um abraço. Foi muito. Ó, assim, eu sou suspeito em dizer, mas assim, foi um congresso maravilhoso das crianças. Eu fiquei com eles 2 anos. E aí o grupo de adolescentes tinha dado uma minguada. Aí alguns das crianças estavam ficando grandinho. Que era o Matheus. O Otávio participou na Ovelhinhas. Otávio, o Vinícius também, né? Otávio e Vinícius eram minhas ovelhinhas. Aí eles completaram, acho que 12 anos, eu falei, não tem como vocês ficarem mais comigo. Aí eu subi eles. Fizemos uma formatura aqui na igreja. Uma formatura com mesa diretória. Canudo e... Como é que chama? Chapéu. Do Matheus. Não é mas é tipo do Matheus, do Otávio e do Vinícius. Do Vinícius? Foi do Vinícius? Subiu também. Teodora, não lembro agora. Acho. Mas fiz uma formatura com mesa diretória, aí passamos eles de fase, né? De grau, de curso, legal. Das ovelhinhas para os adolescentes. Aí eles ficaram adolescentes. Aí subiu para os adolescentes as filhas da Elaine, Carol e a Bia, Matheus, Vinícius e Otávio. Subiram, porque não dava mais para ficar comigo, porque eles eram grandinhos e eu ficava sozinho com os cotocos, com todo mundo. Eu era o professor da sala das crianças e o líder do departamento. E fizemos vários eventos. Levava eles para Firestone, o Grêmio da Fars, passeio. Levava eles para o Habib's, levei essa molecada para o Habib's, tudo no meu carro. E aí os adolescentes deu uma caída, porque a irmã que estava tomando conta saiu. Eu não lembro quem era. Ali das irmãs antes. Acho que era a irmã Rosana. A irmã Rosana. Ela saiu, não estava bem, foi para outra igreja, saiu. E aí eu assumi. Eu falei, dá para mim os adolescentes? Tá acabando mesmo, já tava, né? Porque aí as crianças já estavam estabilizadas, tudo. Aí quando eu saí, aí a Ingrid veio para as crianças. Eu falei, põe a Ingrid. Ela é professora, tá dando bem e tal. E ela veio para as crianças. Aí a gente trabalhou com as crianças acho que mais de 2 anos ou 3, se eu não me engano. Sim. E eu subi para os adolescentes, que eram os NDR, os Novos Discípulos Renovados. Que aí quem estava nessa sala? Tinha Matheus, Teodora, Bia, Carol e Vinícius, 5. 5. Aí eu falei assim para minha irmã Aline, falei, tá muito pouco isso daqui. Aí eu desci ali na favela e falei assim, ó, quem quer ir para a escola bíblica, eu vou dar um prêmio lá na igreja. Apareceu uns 50. Eita! Não foi, Matheus? Verdade. Aí nós dava café aqui para eles de manhã, café da manhã. Era um cafezão monstruoso. E eles vinham para a escola bíblica. Aí a minha sala bombava, não tinha cadeira. Olha! Aí um dia nós estávamos subindo. Era nessa sala aqui do lado. Aí um dia eu estava subindo, o pastor Herbert falou assim, de onde apareceu tanta criança? E era eles, veio na favela ali embaixo, no alojamento. E a gente trouxe. E como que você fez pra anunciar lá? Tipo... Eu fui de casa em casa. Olha.
Foi de casa em casa, eu e a Aline. A Aline tinha um projeto aqui embaixo, no centro comunitário, que chamava Fruto Doce. E aí, por questões, né? Questões que não deu muito certo, ela falou assim, ô Johnny, os adolescentes lá embaixo tá meio disperso. Aí eu fui lá. Aí eles ficaram comigo durante 6 anos. Olha, que bem. Alguns se batizou. O Otávio é fruto das ovelhinhas comigo. Ovelhinhas. Que legal. Otávio. Por isso que eu tenho liberdade com ele, de chamar a atenção dele e dar uns cascudos nele. Porque eu gosto muito dele. O Otávio, Matheus, o Vinícius. E aí, nesse período que eu vim para os lados dos NDR, aí o Joe veio. O Joe era meninão. O Joe veio, aí veio o Vinícius, veio os filhos do Everaldo, o Alan, o Gui. O Guilherme. Veio. O Gui tinha 11 anos na época. Eu falei, não, é meu, vem pra cá. Tinha as filhas As filhas da Elaine, a Bia e a Carol. A Bia e a Carol. Eu tinha uma sobrinha que era daquela igreja, Giovana, que participou comigo um bom tempo, me ajudou demais, a Giovana. E assim, aí o grupo de adolescente começou a crescer. Aí o grupo da mocidade era a turma do Isaac, da filho do pastor, como é que ela chama? A Bilene, Rodrigo, Dom Rodrigo Osiel. aí foi quando eu voltei pra igreja aqui. Isso. Que aí foi aí que eu tava. Essa geração com sua. O Rodrigo, exatamente. Isso. O Rodrigo, a Fabi, o Douglas. Douglas. O Chique. Isso. Ele voltou pra lá, né? Essa geração de você. Isso. Antes de você se casar. Sim. Essa geração de vocês foi quando eu vim das crianças para os adolescentes. Os adolescentes. Sim. Que aí vocês começaram a casar, a mocidade deu aquela dispersada. E aí ficou só o grupo do NDR. Que aí nós ficamos 6 anos com eles, 2 anos eu não fiz congresso. Falei, não, vocês não têm condições. Porque eles não tinham estrutura, lembra? Não tinha. Aí no 3º ano fizemos o congresso. Da camisetinha roxa, depois da camisa rosa, depois da camisa preta, depois da camisa preta com a gravata. Eu tenho até essa foto. A preta com a gravata foi o sensacional. Foi o melhor. Nós tínhamos 34 adolescentes, cara. Oi. Era um grupo muito bom. Aí o Otávio se batizou. Eu batizei o Otávio. Que legal. Batizei o Otávio, batizei a Nayara. Então, assim, o congresso da camiseta preta, o João pode confirmar, se eu não me engano, acho que no 2º dia foram mais de 20 almas que assistaram Jesus. Ó, que glória. Foi. Os jovens fizeram, aí os adolescentes fizeram uma peça, um teatro mudo. Nossa, muito o Joe boa lembra. essa peça. O Joe estava na parte da coordenação, na época ele e o Vinícius, eu não lembro direito. E aí fizemos um teatro mudo dos jovens no mundão e vindo para o Senhor. Não sei se tem vídeo, mas tem foto. Foi sensacional. Tem foto. Deus desceu assim, ó. E a gente estava muito envolvido, né? Assim, eu era o líder deles da escola bíblica, o professor e o líder deles, né? Aí nesse período a Lene veio me ajudar no louvor. E aí fizemos um teatro mudo, os meninos juntou. Aí eles simulavam, né, os vícios do mundo, da juventude. Sim. E como o inimigo queria tragar a mocidade, né? Aí tinha a figura de Jesus, né? Foi sensacional. E tínhamos praticamente... Eu tenho uma foto... Tem uma foto que tem mais de 34 pessoas uniformizadas. Sim. Para um grupo de adolescentes, foi maravilhoso. Foi sensacional. Deus... Se eu não me engano, na época também a equipe de louvor ajudou também, sim, né? Sim, veio junto. No congresso. Aí tinha o Renato, a Pamela. Ajudou, Todo mundo vinha com a gente. Porque assim, era um grupo muito unido. Era um grupo assim, de adolescentes que eles não tinham tanta experiência com Deus. Mas eles tinham muita experiência em convívio. Exato. Aí, assim, eu não podia exigir deles, por exemplo, experiências espirituais marcantes, porque a maioria deles, os pais não estavam na igreja. Você entendeu? Sim. Então, assim, por exemplo, as minhas 2 sobrinhas são órfãs de pai. Aí, o Vinícius, ele vinha com a avó, o Vinícius do Robson. O Otávio, os pais deles não vinham. Então, assim, essa parte pastoral, eles tinham que ser acompanhados na igreja. Sim. E assim, na escola bíblica que ele se encontrava, ele só vinha na escola bíblica. A escola bíblica era um ponto. Se não vinha, eu batia no Mateus direto. Mateus sabe. E eu cobrava muito eles. E a gente fez vários encontros, assim. Eu trabalhava na Bridgestone, a gente pegava, a Bridgestone me deu um ônibus executivo, lembra? Que legal. Sim.
veio aqui na porta, eu levei todos eles lá para Bridgestone, fizemos um Papai Noel presente, cada um adotou um adolescente, deu roupa, sapato, calçado, brinquedo. Lembra? Foi muito legal. E as pessoas que viam o projeto me ajudavam, sabe? Assim. E a igreja me ajudava bastante também. Social, né? Projeto social, porque a maioria deles eram pessoas, adolescentes carentes, humildes mesmo. E você tinha que dar esse respaldo na parte social. Sim. Foi muito bacana. E fiquei 6 anos com eles, depois eu me passei a presbítero e fiquei 6 meses de presbítero aqui e fui pastorear o João Ramalho. Entendi. Fiquei no João Ramalho 2 anos e meio. Depois do João Ramalho nós fomos para o presbitério do ABC, né? Depois voltamos para cá e estamos aqui já desde 2017, se não me engano. 18, como presbítero. Ô, João, e você tem alguma coisa a falar, tipo, obviamente foram 6 anos lá com os jovens, né? De alguma experiência, assim, diferente com Deus, marcante com os jovens? Nós tivemos uns congressos que Deus ele operava. Porque, assim, para você lidar com jovens hoje, o Matheus vai entender o que eu vou dizer e o Joe também, que são mais novos que a gente. Você tem hoje um problema de choque de geração. O que é o problema de choque de geração? Nós temos hoje uma juventude completamente acelerada e descompromissada. Ao mesmo tempo, você pode reparar, ninguém carrega mais Bíblia, filho. Ninguém lê Bíblia. Verdade. Não vou desafiar o Matheus aqui, porque senão... Tô brincando. Mas assim, a prova foi o que eu te pergunto, falei com você aqui antes, nós estávamos, irmão, aqui numa resenha, antes do podcast, e nós estávamos justamente falando sobre isso. Que hoje, os cristãos de hoje, os crentes de hoje, né, os salvos, os candidatos ao céu, não conhecem a Bíblia. Não leem a Bíblia. E quando lê de forma de fazendo da Bíblia um amuleto de santinho. Eu vou ler o Salmo 91. Não lê para entender, para compreender. Então, essa geração de hoje, ela é muito do já, pega e pronto. Né? Então, ninguém tem tempo hoje, ou não quer gastar um tempo... Geração iFood, né? Geração demente. Né? É para agora. Então, você tem que saber lidar com isso. Sim. Então, você tem um choque de geração, em que sentido? Enquanto nós íamos para o monte, eu acredito que a maioria da mocidade de hoje não sabe nem o que é monte. É monte do quê, tio? De coberta, monte de esfirra, de pizza? Não sabe. Agora, quem é culpado disso? Não tem um culpado, mas tem um responsável por isso. Não vou estar nesse mérito, mas assim, hoje você não pode caçar culpados, mas tem que procurar um responsável. Nós não somos culpados por aquilo que aconteceu lá atrás, mas hoje nós somos responsáveis por aquilo que acontece hoje. Então, na nossa época, eu com 15 anos, 16 anos, eu já buscava um monte. Buscava ler a Bíblia. Mas sabe o que eu vi, que eu acho que vai explicar um pouco, né? Eu vi um negócio que é assim, ó. Tempos difíceis criam pessoas fortes. Sim. Pessoas fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam pessoas fracas. Pessoas fracas criam tempos difíceis. Então, assim, eu acho que por questão de lá atrás, tudo ser muito mais difícil do que é hoje, realmente era. Por muitos lados que você olha, tipo, melhorou, né? Sim. O próprio exemplo é o iFood, que eu vou dizer, como é que era antigamente, né? Nem telefone direito todo mundo tinha. E quem tinha telefone ligava para pedir. Hoje, basta 3 cliques na tela, você já chega na sua casa, o que quer que você queira. Remédio, qualquer coisa que você pedir, vai chegar ali, né? Então, olha como ficou mais fácil. Sim. Só que, ao mesmo tempo, mais fácil, cria essas pessoas que esperam tudo para agora. Como faz para as pessoas que têm tudo agora confiar no tempo de Deus? Exatamente. Antigamente, se você procurar algo na Bíblia, você tinha que folhear a Bíblia, pesquisar. Hoje em dia, você pesquisa aqui no Google. No Google, ele já te dá qual versículo. Outro dia eu trouxe aqui na igreja uma palavra, de um culto de terça-feira, e eu preguei assim: nós estamos vivendo dias fáceis e tempos difíceis. Sim. Como que você explica isso? Dias fáceis. Você não precisa mais andar com dinheiro. Basta você fazer um Pix no celular. Você não precisa mais
ir ao banco pegar fila. Você faz pela internet. Graças Dias a Deus fáceis. por isso. Você faz compra no mercado de forma online. Uhum. O entregador te entrega na sua casa. Sim. Você compra lá. Então, dias fáceis. Agora, onde entra os tempos difíceis? Onde falta coleguismo, a proximidade, companheirismo, falta o quê? Interesse. Ninguém quer pagar um certo preço pelo tempo que se perde. O tempo hoje não vale nada e vale tudo. Pode reparar, não vale nada o tempo hoje. Outro dia estávamos em casa, eu até brinquei com a minha esposa. Estava eu, a Érica, a Manuela e a Júlia, cada um no celular, no sofá. Sim. Aí eu peguei e brinquei e falei assim, ó, essa família é muito unida. Né? Por pouco eu falava assim, Érica, me traz um copo de água pelo Zap. Né? Então, assim, hoje os tempos são difíceis porque perdeu-se alguns valores. E a pergunta que você me faz com relação à experiência naquela época com os jovens foi justamente essa. Foi experiências onde eu não cobrava deles uma espiritualidade passageira. Eu cobrava deles uma estrutura em raiz no cristianismo, no evangelho, para eles entenderem o que é igreja, o que é estar numa igreja, fazer parte de um corpo, fazer parte de um departamento, entender o que... Por favor, água. Entender o que é você se batizar, né? A maioria deles se batizou, alguns nós perdemos por conta da estrutura familiar e perdemos para o mundo e perdemos de ser vidas ceifadas. Lembra do nosso amigo que morreu lá embaixo? Vidas ceifadas. Então, assim, porque não tinha estrutura familiar e você não tem como você hoje lidar com uma geração onde o desinteresse é na escola, é na família, é a falta de respeito, é a falta de querer conhecer a Deus. Entendeu? Então, assim, eu sou de uma geração onde nós fazíamos debate da Bíblia. Só pelo simples fato de zoar o outro grupo que perdeu. Hoje, você pode apostar por R$100 aqui na mesa e falar assim, vamos fazer um debate aqui do livro de Ruth, um exemplo, 4 capítulos. Ninguém quer. Então, é um choque de geração, porque aí é onde os líderes têm que começar a entender e buscar estratégia igual essa para motivar, para buscar, para fazer acontecer. Aí a gente pode até estender para um debate futuro, aqui no podcast, questões como batismo com o Espírito Santo, onde nós temos hoje membros da igreja velhos, não digo velhos em idade e de tempo de cristianismo, que tem medo do Espírito Santo, que não sabe o que é o Espírito Santo, que não sabe o que é receber um dom de Deus e trabalhar aquilo para aquilo ser fruto na vida dele e gerar frutos na vida do próximo. Então, assim, você tem uma geração hoje que não se preocupa em ganhar almas, onde o status é o que? É o culto ser bem visto pela live. Né? Então, assim, hoje é uma igreja hoje difícil. É um cristianismo raso. Né? Raso. Extremamente raso. Por isso que hoje, tem uma frase que diz assim, não é minha essa frase. Eu li num livro, não sei quem foi que escreveu. Antigamente, a igreja crescia na comunhão e no partir do pão. Hoje a igreja cresce como? Na divisão e na briga entre os irmãos. Você pode reparar. Vou repetir a frase para os irmãos gravar em casa. Ó. A igreja primitiva crescia na comunhão e no partir do pão. Está lá em Atos dos Apóstolos. Como que hoje o evangelho cresce? Na divisão e na briga entre os irmãos. Cada esquina hoje tem uma igreja. Esse camarada, ele não quer se juntar com a gente. Ele quer abrir uma. E abre outra, e abre outra. Então cresce. Cresce de forma exagerada. Se você eu já fiz um estudo desse. Se você fazer um estudo aqui de um raio de 2 quilômetros... Nossa, tem muita igreja. Tem muita igreja. E olha assim, só na nossa vila, outro dia eu contei, tem 25. Olha. Só na nossa tem 2. Mas uma coisa que eu... antigamente eu falava assim, ó... Quando e uns nomes de cada igreja, né? Cara. Sim. Eu passei aqui embaixo hoje, não vou dizer o nome, né, para não ficar chato, mas assim, tem uma abençoada na foto, ela é o marketing da igreja. Não é nem a cruz. Vou dar um exemplo. O Bispo Mateus restaurando vidas. Está aqui embaixo, no nosso bairro aqui. Sim, sim.
Se vocês passarem, depois eu vou passar para vocês o endereço, só para vocês verem o naipe que nós estamos mas vendo. é isso mesmo que eu ia comentar, né? Antigamente eu falava assim, eu tava pregando pra alguém, assim, ó, falava assim, haja a igreja mais próxima da sua casa e vai. Antigamente eu fazia isso. Só que hoje é extremamente difícil fazer isso, Sim. né? Porque muita gente, eu não entendo porquê, mas quer ser pastor por ser. Então, Meio que pelo status de ser pastor. Exatamente. Sendo que, na verdade, é o contrário, né? É uma coisa, meio que sofrer como pastor. exatamente. Então, a pessoa ela não entende isso. Aí vai pra Bíblia, né? O que tá falando lá? Quem que veio matar, roubar e destruir? A gente usa falar isso, que é o diabo que veio matar, roubar e destruir. Mas não é o diabo que tá escrito lá. Tá bem claro que tá escrito lá. Tá escrito assim que quem veio matar, roubar e destruir é o falso mestre. É aquele que vem o lobo e o pastor foge ao invés de proteger suas ovelhas. Então, isso hoje, infelizmente, acontece muito. Sim. Muito. E assim, eu não posso indicar qualquer igreja para ir. Então, qual igreja que eu indico? Qualquer uma que é cristocêntrica. Que fala Exatamente. assim, ó, nós não merecemos estar aqui, ninguém aqui merece ser salvo, ninguém. Todos nós pecamos e merecemos ir para o inferno. É isso que a gente merece. Sim. Porém, o amor nos graça, amou. a graça, O verdadeiro amor nos amou. E aquele amor que nos amou, ele entregou a sua própria vida para que eu tenha vida nele. Sim. Então ele entregou a sua vida e ele me deu a vida dele. Então por isso que eu sou salvo. Então é isso que falta pregar nas igrejas. E assim, que Dô, fica falando. E assim, hoje em dia as pessoas gostam muito de conjugar o verbo errado. Em vez de conjugar o verbo ser, conjuga o verbo estar. Eu estou pastor, eu estou bispo, eu estou Exato. apóstolo hoje, Exato. em vez de ser cristão. Cristão. Você O entendeu? ego lá em cima. O né? ego, a carteirada. Quem é você? Sou Não, cara, somos servos. Bispo tal. O quanto falta de Jesus nessa Sim. vida. E tem uma frase até sarcástica, né? Que é assim: quem não serve, não serve. Você Verdade. entendeu? É assim que funciona o mundo do cristão. Outro dia eu estava vendo um vídeo e era assim: como que Deus ele faz tudo ao contrário. Você já viu esse vídeo? Não vi, mas eu concordo. Ele falou assim: ó, Concordo os também. últimos é os primeiros, Sim. os humilhados um dia Eles vai são ser exaltado. exaltados. Quem é rico tem que vender tudo. Algo Quem assim. quer vida, que dê Que dê ela. a vida. Quem quer que me seguir, que abandone tudo. Então, assim, Jesus ele faz tudo contra. O tolo se faz de sábio. Ele usa o fraco para confundir o forte. E usa o contrário. É tudo ao contrário. Então, esse choque de geração que eu digo, e eu tive isso com os adolescentes, a mocidade, eu tentava passar isso para eles. Né? E, de certa forma, eles criaram neles raízes. Uhum. Alguns você perde, porque é igual você plantar em meio à parábola do semeador, Exato. né? Sim. Semente Existem cai, vários tipos de terra. os pedregais, não floresce, outros espinhos crescem, depois os espinhos esmaga ele, vem ave de rapina e come, algum cai no chão e vai embora, e alguns germinam um bom fruto. Né? Então tudo vai da terra, mas aonde a semente está caindo. Então você percebe que hoje há um choque de geração e a pouca preocupação com essa juventude. Sim. Quando eu digo pouca preocupação, aí eu sou obrigado a abrir um leque de um debate futuro na preparação de líderes para a igreja. Porque hoje as pessoas gostam muito de estar. Hoje eu vou no podcast lá do IPR. Tá, mas de onde você apareceu, filho? De onde você veio? Não, é assim, tem que ter um preparo, tem que ter raiz. Porque quem não tem raiz, tem um louvor que diz assim, né? Quem não tem raiz, não adianta. O primeiro vento vai derrubar. É raso, é fraco, entendeu? Então, assim, hoje eu percebo que falta muito para nós. Muito para nós ainda resgatar um pouco disso, mas tudo vem de uma liderança forte. Uma liderança com objetivo, com foco, e todo mundo trabalhando junto nesse sentido. Porque hoje, a parte de liderança em questão a ser preparado é muito fraco. Quando eu digo fraco, é conhecer mesmo o que está fazendo, saber o que está fazendo, conhecer mesmo a palavra de Deus, saber que a palavra de Deus ela muda vidas, mas como eu vou usar essa ferramenta, como ela pode matar também vidas se você usar ela errada.
Então, esse é o maior problema. Então, as experiências que eu tive com eles, com os adolescentes, foi nesse sentido. Os congressos foi uma bênção, tinha conversão de almas, mas igual o Matheus comentou, mais de 20 almas se converteu. Exato, mais de 20. Porque se impactou com aquele evangelho, se impactou com aquela mudança. Você viu uma mudança na vida deles que, assim, não foi de adultos, foi de jovens, adolescentes que estavam ali se entregando, se derramando mesmo. E isso foi muito gratificante para mim. Aí depois a gente veio para os varões, né? Passei a ser líder dos varões. Fui líder dos varões durante 3 anos, se eu não me engano. Acho que foi 3 anos, líder dos varões. E aí foi quando eu fui para o João Ramalho. E aí voltei do João Ramalho. E hoje eu sou secretário do conselho. Né? Já fui vice-presidente da igreja com o pastor Herbert. E hoje eu sou só o secretário. E estamos nessa luta, né? Nessas experiências marcantes. E que faz parte da nossa vida espiritual, sim, né, Matheus? Sim. Faz parte. Sim. Pra você, qual que foi o desafio mais, assim, que você olhou e falou, meu, que desafio é esse daí? Tipo, quando você foi líder das crianças, líder da mocidade, líder dos varões, qual que foi o desafio mais difícil pra você, assim, que você falou, senhor, vai na frente que agora preciso do senhor? É lógico que tem mas eu acho que todos têm um momento marcante. Sim. Quando eu fui pro seminário, era eu e Deus e pau no gato, não tinha o que fazer acontecer. Eu era muito jovem. Quando eu vim ser líder das crianças, eu trabalhava à noite. Eu lembro. No sábado. Então eu vinha da noite, do sábado, e vinha da aula. E ninguém me ajudava. Era só eu lá embaixo. Trabalhinho, eu fazia em casa, imprimia. Não usamos revista durante 2 anos, porque eu usava os trabalhinhos que eu tenho até hoje, as provinhas. Tem um bolo de material didático em casa. Passava as provas mesmo, que eu lembro. Provinha, sabe? Então, assim, foi um desafio. Quando eu vim para os adolescentes, foi um desafio de reconstrução. É muito mais difícil você reconstruir. Agora, em questão do ministério, foi no João Ramalho, né? Porque você é o primeiro a chegar, o último a sair. Tudo depende de você. Todo domingo era eu que pregava. Todo domingo, Matheus já pregou lá. E eu levei, quando eu estava lá, eu levei todos os irmãos que iam pregar lá, as irmãs. Levei praticamente todos. O único que não pregou lá foi o Isaac. Porque ele ajudava aqui o equipe louvor na época, ele tocava. E não dava tempo para ele ir, mas enfim. Mas assim, foi muito difícil em que sentido? Não é que é impossível, mas você está lidando com gente. Então, assim, você tem que ser o exemplo. Então, todo domingo tinha uma palavra pastoral. E nós chegamos a ter lá 35 membros. 35 membros. Para você ver, no João Ramalho, batizamos o Otávio, batizamos o Lucas, batizamos o Silnei, eu batizei o Silnei, que é o pastor de lá. Ele comentou. Batizei o Silnei, salve Silnei, Deus abençoe ele. O fenômeno. Gosto muito dele. Silnei é a benção. Gosto muito dele. É uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele. E, abre um parênteses aqui, eu falava assim para ele, você é um fenômeno, eu acredito em você. E ali nós tínhamos uma amizade, nós fomos para cima, vamos trabalhando. E assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre motivei a outra. Sempre dava oportunidade. Quer fazer, filho? Faz. Mas se você fizer errado, eu vou te aconselhar a fazer o certo. Então o João Ramalho, ele começou a ter uma liturgia de culto igual aqui. Culto de terça, de quinta, tinha consagração do sábado, consagração, escola bíblica. Só que lá, assim, é um lugar muito difícil. Porque cada esquina tem uma igreja. Do Matheus e Diogo está aqui. O que mais tem hoje nas comunidades? Vocês já repararam o que mais tem na comunidade? São 3 coisas. Você sabe o que é? Igreja. Outras duas? Igreja. Barbearia e bar. Verdade. Igreja, barbearia e bar. Hoje está tão eclético que a barbearia virou um bar. É barbearia. Pode reparar, tem sinuca, tem cachaça, tem cerveja, você fica ali, tem fliperama, tem Netflix. Fui cortar o cabelo essa semana, Netflix, tá moderno demais. Então o que mais tem? Igreja, barbearia. Então, nas comunidades, você tem muito disso. Cada esquina tem uma igreja. Então, o João Ramalho foi um desafio muito grande e assim, porque para mim foi muito gratificante, porque você se torna o pastor daquele lugar e todo domingo eu pregava. E você acaba sendo experimentado. Então você tem que trazer comida nova para o povo todo domingo. A igreja pega um perfil, a igreja pega uma identidade.
Então, hoje, você percebe que nos desafios, se pastorear uma igreja é muito desafiador. Sim. É muito desafiador. Então, você tem que ter uma visão não só espiritual, mas também uma visão eclética, uma visão administrativa e uma visão de gerenciamento de pessoas. E social também. E social também, né? Ainda mais ali, que é um lugar bem simples, né? Mas para mim, foi um lugar de bênção. Abençoou demais a minha vida, a minha família, resgatando vidas. Nesse período aí, ganhamos almas que Deus gerou fruto. Um dos frutos que eu vejo que foi de Deus mesmo, assim, um trabalhar de Deus, a minha ida para lá, foram 2 pessoas. O Lucas, meu sobrinho, que eu batizei ele, né? E o Silnei. A prova disso é que hoje ele é o pastor de lá. Ele é o pastor de lá. Verdade. Então, assim, e o João Ramalho, ele tem a congregação do João Ramalho, ele tem alguns pontos, assim, bem específico, porque ali sempre foi uma luta, né? Fecha, não fecha, abre, muda pastor, passou muita gente por lá, né? E assim, ali é um ponto que Deus tem uma obra, mas tem que ser muito bem trabalhado. E os irmãos ali, eu sei o que eles E lá passam. tem muitas promessas de Deus também pra Sim, lá, né? então. E assim, você fica vendo que parece que não vai, né? Lutamos ali. Para mim foi muito gratificante. Eu cresci muito mais no João Ramalho do que todo ano no seminário. Você acredita? Olha. Sério? Porque aprender na prática é muito mais... Sim, exatamente. Ensina muito mais, né? Que nem o pastor Herbert falou, né? Que o que faz o pastor são as ovelhas. Exatamente. Porque na verdade assim, tem uma frase que diz assim, ó: pastor não gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Ovelha gera Ovelha ovelha. gera ovelha. Mas Pastor quem cuida. cuida da ovelha? É o É o pastor. pastor. O pastor ele pode matar a ovelha. Verdade. Não tem como um pastor gerar uma ovelha, não. Sim, Ovelha gera ovelha. Gera ovelha. Mas através do cuidado do pastor, da alimentação do pastor, que ela vai crescer, vai germinar, ela E vai vai multiplicar. progredir, vai multiplicar, vai prosperar nesse sentido. Então, assim, o João Ramalho me fez crescer como na minha vida ministerial, porque assim, eu tinha que orar na terça, eu que abria, eu que fechava, na quinta, a responsabilidade, e fizemos uns congressos abençoados de irmãs, e teve conversão de almas. Não tem porquê você ter uma igreja sem conversão de almas. E almas que se converteu, e assim, eu ia na Santa Casa, eu ia nas UPAs, ninguém sabe disso. Orar para os enfermos, eu chegava lá, eu sou o pastor do João Ramalho e tal, porque você tem que se apresentar assim. Sim. E a gente orava para as pessoas, né, que estavam enfermas, a gente ia visitar as pessoas. Algumas pessoas você acaba não conseguindo, isso é normal. Não poderia ser normal, mas é normal você resgatar ou permanecer. Mas assim, tivemos bastante projetos no João Ramalho. Eu tinha um projeto de futebol no João Ramalho. Eu acho que o senhor nem comentou comigo desse de Sim, futebol. consegui uma quadra, comprei bola, comprei colete. Lembra, Matheus? Eu jogava lá na quadra? Lembro. E vinha quantos jovens lá do João Ramalho? Mais de 10, dava 2 times. Olha. Então, assim, O Silnei ia. o Silnei, o sim. Silnei. Silnei sempre pode jogar Então, assim, bola. porque, na verdade, você tem que criar estratégia para ganhar essas pessoas. Para manter essas pessoas dentro da igreja. Sim. Então, assim, eu sempre fui um cara muito assim, quer fazer? Vamos fazer, demorou. E foi uma benção, eu cresci demais nesse período do João Ramalho. Sim. E tá uma benção lá hoje. Eu tô lá toda terça, né? Sim, E Tá dando estudo lá agora. sim, é uma benção, fiquei E sabendo. tá muita benção lá. A igreja tem crescido bastante, viu? E cada um tem a sua história, né? Sim, exatamente. Cada um tem as suas histórias. Quando nós fomos para lá, eu creio que foi um trabalhar de Deus para aquele lugar não fechar. Não fechar, porque ia fechar. Sim. De fato. Sim, sim. De fato. E assim, e Deus me colocou ali, e hoje eu vejo isso, e algumas pessoas não são gratas, né? Mas enfim. Mas foi um trabalho de Deus para não fechar, porque ele estava determinado. E algumas atitudes na sua vida, ela gera impacto e criam resultados que você não espera. Sim. Você entendeu? Se nós tivéssemos... Voltou o que estava falando lá no começo, né? Exatamente. As nossas atitudes geram resultados que às vezes você não espera. E nem aquilo que você quer. Sim. Mas é a vontade de Deus, né? Exato. E assim, quando o João Ramalho passou por um momento difícil, de crise financeira muito grande, foi uma atitude minha que lá não fechou. Porque ia fechar. Ah, mas Deus não deixa fechar. Fecha. Nós sabemos que fecha, não é? Fecha. Não é assim, Deus não é tão... Tudo fecha. E assim, Deus permaneceu ali, Deus manteve os irmãos e honrou alguns, né?
Mas Deus cuida, né? Sempre Exatamente. tem algum, Deus de algum levanta modo, um remanescente. Exatamente. Para dar um sempre escape, tem né? coisa que Deus... exatamente. Igual na época dos juízes, né? Deus sempre levantava um de uma tribuzinha pequenininha e fazia acontecer. E continuava lá. E continuava. Exatamente. Então eu penso que o trabalho de Deus ele tem muito desses mistérios. Então a pergunta que você me fez, qual foi o maior desafio? Foi o João Ramalho. Porque me forjou como ministro, como um pastor. Sim. Me forjou como pastor daquele lugar, né? Porque todo presbítero, é que os irmãos tem, né, dá um debate bom também. Todo presbítero, ele é um pastor. Né? Ele é um pastor de um rebanho, ele ajuda no pastoreio. Então, assim, me forjou muito a questão de você ter experiência com a palavra. Tivemos cultos lá maravilhosos. O André pregou lá um dia, foi uma bênção. O Matheus pregou na Santa Ceia. Não foi na Santa Ceia que você pregou? Foi. Porque assim, eu confiava. Eu falei assim, eu sei quem é. Pode vir. Pode vir. E assim, eu fazia altas viagens. Eu dava 3 viagens para ir para o João Ramalho. Levava minha família. A minha esposa trabalhava no horário. Eu tinha que levar minhas filhas. Dava banho nas meninas. Levava, sabe? Trazia, vinha buscar meu pai. Buscava a família da Aline. E foi uma bênção. E a família do João não é uma família pequena, não. Entendeu? E nós tínhamos quase 12 pessoas da minha família lá com a gente. Foi uma bênção. Foi muito gratificante, sabe? A Noélia era de lá também. Aí criamos equipe de louvor. Temos um grupo de varões. Aí que os varões começaram a cantar, as irmãs. Foi uma bênção, cara. Eu tenho muito a agradecer pelo João Ramalho, por aquilo que Deus forjou na minha vida. Sabe assim? Me deu bastante. E a gente colhe frutos, né? Colhe frutos. Me deu bastante experiência, assim, pra gente continuar crescendo, entendeu? E ali foi... Não é à toa que hoje tá continuando ainda, né? Né? Não vou dizer nem pior, nem melhor, porque eu não tô lá, mas só tende a melhorar, né? Só tende a melhorar. E cada um deixou tem o seu momento. Deixou com a boa pessoa que eu assinei. Sim, ele tem muita, assim, como posso dizer, muita afinidade comigo. Ele é um cara que eu respeito, gosto dele, acredito no ministério na vida dele. E foi um trabalhar que nós passou por ali. Tipo, foi aquele evangelista que veio, salvou almas, batizou, né, Du? Então, assim, foi uma bênção mesmo. Foi bem gratificante. Du, tá faltando mais algum assunto? Eu acho Alguma que pergunta? só se você tiver algum testemunho assim que você queira contar, que é fora desses assuntos que a gente entrou. Aí, pra lembrar assim de bate-pronto, só se você perguntar mesmo. Quer que eu conte os segredos do Joe? Por favor, a gente vai fazer um corte específico disso. Não, acho que a gente pode ir para palavras. Tem uma palavra para Não, Mas sim, acho o que a Matheus gente já- até comentou, né? Que no finalzinho assim podia trazer uma reflexão. Eu falei para os meninos que eu não vou ser bem sucinto, mas aí quando o Matheus falou comigo, eu busquei uns versos na Bíblia, até mesmo para honrar vocês, né? Eu não vou aqui... Antes de começar, só te dar uns ali, olhar ali, né? Ficar focado ali, né? Isso. Que vai ser uma mensagem direcionada. Isso, né? E assim, é uma palavra mais sucinta, né? Para todos que estão nos acompanhando. E eu creio que tudo Deus tem um propósito. Tudo. Seja do nosso querer ou não, Deus ele sabe de todas as coisas, né? Lógico que tem a vontade permissiva dele e a vontade soberana. E eu estava lendo um texto, né? E eu gosto muito de ler um texto da Bíblia e sempre ficar nele. Os irmãos reparam quando eu vou pregar, eu fico no texto que eu leio, né? Porque aí você tenta extrair o máximo daquilo para edificar vidas, né? E tem um verso, eu vou dizer que é um verso em Eclesiastes, capítulo 9 e verso 10. Quem puder ler todo o texto em casa, são 10 versículos, 10 versos. É bem impactante. Palavras do sábio Salomão. E eu queria compartilhar com vocês hoje, né, deixar essa palavra de reflexão aqui, e em especial para todos vocês, a equipe que me atendeu, me recebeu, né, tão bem. E a gente tem essa liberdade, né? Eu sou um cara que eu brinco muito com o Matheus, né? Brinco com ele, brinco com o Joe, com o Rafa. Eu tenho muita liberdade com o Du, então a gente sempre com um sorriso no rosto, né, Du? E Eclesiastes 9, verso 10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer,
faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, assim, nesse momento que eu estive aqui, eu percebo que há uma dedicação dessa equipe, há um objetivo a ser alcançado. E eu estou me direcionando agora a você que está em casa, que vai assistir esse bate-papo, né? Que foi bem descontraído, né? A gente tivemos muitas risadas aqui. E eu creio que Deus ele nos dá essa oportunidade para dizer a você que tudo quanto vier à sua mão para fazer, seja ela direcionada por Deus, ou por um chefe de trabalho, ou pela sua esposa que está te mandando fazer alguma coisa, ou seu marido, se dedique, não se limite, não diga não posso, não sei, não faço, não quero, não consigo, porque Deus é aquele que te capacita. E por mais que você não saiba ou não consiga, mas tente fazer. Porque ao você tentar, você vai ter experiência. Você vai adquirir algo importante para você. E eu penso assim, que tudo que a gente faz na igreja, como já dissemos aqui, né, momentos atrás, Deus te recompensa. E quando você for cantar, busque cantar com excelência. Quando você for orar, ore com sabedoria. Eu já vi aqueles irmãos que falam assim, vamos orar aqui pela oferta, ele ora pelos enfermos. Já viu? Vamos orar aqui pelo novo convertido. Oh, Deus abençoe as ofertas do culto. Não, orar com sabedoria. E Paulo nos ensina isso. Na carta aos Romanos ele fala, né? Ele está batendo nos cristãos de Roma, dizendo assim, olha, eu rogo a vocês, eu estou pedindo, eu estou suplicando a vocês. Entenda, quando for cultuar, ofereça um culto com inteligência. Um culto racional. O que é um culto racional? Um culto que você saiba o que você está fazendo. Saiba para quem você está fazendo. E de forma excelente. De forma na qual você não venha se arrepender e dizer assim, poderia ter feito melhor. Não. O poderia ficou para trás. Então, se vai fazer, faça. Com carinho, com amor, dedicação. E quem disse isso foi só Salomão, né? Tudo que vier à mão para fazer, faça com suas forças, se dedique. Você vai pregar, leia a Bíblia. Você quer ser um obreiro? Se dedique. Você quer ser um líder? Tenha postura. Você quer ser um professor? Estude. Você quer ser um bom aluno? Preste atenção. Né? Tudo na vida vai servir de ensinamento para você. E o tempo te faz crescer. Eu costumo dizer que se você ficar muito maduro, você cai do pé. Então você tem que ser um maduro verdinho. Para quem tacar pedra em você, vai até te acertar. Mas você não vai cair do pé. Sabe aqueles frutos ali amarelinhos? Você só vê aquele, você toma pedrada. Às vezes você pega um fruto podre do chão para tentar arrancar o fruto bom da árvore. Eu já fiz isso. Para pegar uma manga. Peguei uma manga verde estragada e joguei na manga amarelinha. Então, assim, Salomão disse isso. Tudo quanto vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. E se não sabe, procure aprender. Ah, não consigo. Procure ter instrução para que você possa fazer o seu melhor. Eu tenho o costume do Mateus, de quando vez que eu vou ministrar, eu tento extrair o máximo daquele texto. Porque às vezes são detalhezinhos que Deus quer falar com você. Né? Então, assim, hoje nós percebemos que nós ouvimos muitas mensagens. E eu assisto muitas mensagens na internet, né? Acompanho alguns pastores. E tem alguns que não dá para você ouvir ele. Sabe? Não dá para você... Não dá. Tem coisas que fogem da essência do Evangelho. Aquela coisa de você aceitar que Deus é Deus e que as pessoas são falhas, mas que pode melhorar, entendeu? Então, essa palavra que eu deixo para vocês aqui nesta noite, né? Amém. E queria só terminar dizendo uma frase de um homem muito conhecido na história norte-americana, tá até aqui eu separei. E quando você se sentir incapaz, né, ou com muita dificuldade, eu quero deixar uma frase para você aqui, não é bíblica,
mas é muito motivadora e encorajadora, de um homem chamado Martin Luther King, que ele diz assim, ó: se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Amém? E eu creio que Deus vai te abençoar. Hoje eu me sinto muito abençoado por estar aqui. Eu quero agradecer a equipe. A gente deu muita risada aqui hoje. Né? Eu acho que no próximo encontro vai ter mais resenha. No próximo encontro tem que ter a história do Joe. A história do Joe? Deixa ele. Tem ouvidos. No próximo eu vou deixar ele editar o vídeo. Se ele deixar escapar alguma coisa. Eu conheço o Joe há muito tempo já. O Joe, né? Sei da história dele, conheço a mãe dele. Talvez hoje, se eu ver, eu não o conheço, Joe. Faz um tempo já. Mas assim, é isso que é legal aqui. A gente ter esse momento de descontração, sim, de harmonia, de alegria, né? E a gente não ter aquela coisa de ficar, vou te apontar. Não, aqui é resenha entre irmãos. A gente vai pro mesmo céu. Exato. E aí não tem mais volta, é céu, você cair pro inferno. Né? E é para sempre, né? É para sempre. Então, assim, temos que ter esses momentos de descontração aqui, de alegria, pra gente continuar crescendo. E vamos marcar um dia aqui pra gente contar as resenhas. Fica só nas resenhas. Só nas resenhas. Vai ficar só no... Aí chama o André, chama o Moisés. E a gente vai ter esse momento de descontração. Ter uma dupla aqui pra gente... Seria bacana. Passar esse assunto aí na reunião, se vou aprovar. Nós temos que colocar umas pautas antes pra não ter... Mas assim, ó, fico muito agradecido. Muito obrigado, Du, Matheus, os meninos aí da equipe técnica. Viu, por estar aqui, por puder vir. A gente teve que mudar, a gente ia gravar... Hoje é segunda. Mas Deus sabe ia todas as coisas. Sexta, mas aí ia ficar muito barulho, não ia ficar tão bom. Sim, sim. E hoje foi tranquilo, hoje de boa. Foi bem melhor hoje. E assim, eu espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês. Perfeito. Que isso. Que os irmãos tenham me conhecido um pouco mais, né, da minha história, minha trajetória. Não sou tão novinho assim. Essa cara de menina aqui, essa barba. Tenho uma história na Renovada. Tenho muito tempo aqui. Ajudei a fazer essa igreja. Todos esses bancos que vocês sentam aí, foi nós que montou. Oh, glória. É verdade. E já fizemos muita coisa aqui, já cuidamos de sala, já fomos líder de escola bíblica, né? Já fomos professor de varões, professor de crianças, professor de adolescente. Sim. E estou aí à disposição para servir ao Senhor junto com vocês. Gosto mesmo de pregar, gosto de ensinar. E Deus tem nos abençoado. É aquela frase, né? Servimos bem para servir sempre. Exato. É verdade. Desde já, né, em nome de toda a equipe, te agradece pelo convite, por ter aceitado estar aqui com a gente. Muito bom. A honra é nossa. A honra é nossa. Obrigado. E não vai ficar só por essa não, né, Edu? Não, vai ter mais, né? Isso, vamos. A gente tá tentando, já avisando todo mundo, né, gravar um por mês. Isso. De novo, a gente acabou falhando no mês passado por questão de enfermidade. Sim. Mas a gente pretende gravar e continuar gravando, né? Assim, porque vai surgindo mais histórias, exato, né? Mais experiências. Que agora assim, que nem me veio à mente agora, tanta experiência que eu tive com o pastor Genário, que a gente se escondia embaixo dos bancos, ele vinha atrás. João. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Joe, tamo juntos. Valeu, Joe. A gente vai passar pelo momento dos avisos, né? Isso, vou passar. Por favor. Mas antes, goste, curte, compartilha, picota, manda no grupo. Isso aí. E vamos chegar aos 150. Amém. Pessoal, estamos encerrando aqui o bate-papo com o presbítero João. Espero que vocês tenham gostado. Como disse o João, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha. Isso aí. Mais uma vez, obrigado, João. Nada. A gente vai ter mais oportunidades aqui. Amém. Futuramente a gente vai surgir novas séries aí, a gente tá conversando. Vai vir a série dos debates. Queridos, você que não conhece a nossa igreja, a gente está localizado na Rua Dravidiana, 128, Vila Suíça, aqui em Santo André. Os horários dos cultos, terça-feira, 19h45, culto de oração e palavra. Está sendo uma bênção o culto de oração, venha participar, orar a Deus, fazer campanha, propósito e etc. Quarta-feira a gente está com a consagração,
com a evangelista Ana, 8h30. Venha participar da consagração. Quinta-feira, culto de louvor e palavra, às 19h45. No domingo pela manhã temos nosso famoso seminário, né? É verdade. EBD. Mini seminário. É o mini seminário. A Escola Bíblica Dominical, a gente separa aí em grupos. Grupo de criança, adolescentes, mocidades, varões e irmãs. Inicia aí às 9 horas da manhã. E à noite temos o culto da família, que a gente inicia aí às 18h30. Então, venha fazer uma visita para nós. Se você não tem um local onde cultuar, já sinta-se em casa e vamos juntos nessa caminhada. Du, Amém. obrigado. Obrigado, tem algum aviso aí, Du? Alguma coisa? Não, cara, algum você agradecimento? falou perfeito, ó, vou até dar parabéns aqui pra você, ó. Tem algum agradecimento? Perfeito, João, não tive nem falar Deus nada, abençoe. né? Deus Certinho. abençoe. Glória a Deus. Joe, tamo junto. Certinho. É isso aí, meu É povo. isso aí, Então, faz um encerramento aí. fiquem com essa palavra. Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus.